Colegas, então, muito obrigada pela oportunidade desse espaço e de conversar com uma equipe tão competente, tão comprometida como o da Embrapi. A P&D Brasil é sempre um ambiente muito aberto e que estimula o tempo inteiro essa interação de fora para dentro, de dentro para fora. Então, essa iniciativa Embrapi Day, ela é absolutamente complementar a uma iniciativa que a P&D Brasil já tem, que é do programa Raio X, onde a gente abre um espaço e convida todos os associados e todos os interlocutores para ouvir aquele associado, aquela empresa, e onde ela consiga transmitir ali a sua maior competência, as suas melhores práticas e a oportunidade de tê-la como um parceiro estratégico de negócios. Então, hoje a gente abre um super espaço aqui para a Embrapi, onde a gente cada vez mais estreita relações. A P&D Brasil, por meio da Rosilda, faz parte do Conselho Consultivo lá da Estratégia de Transformação Digital e de Inteligência Artificial. Então, a gente tem aqui uma oportunidade de cada vez mais colocar para as empresas as oportunidades de recursos e de competências e de conhecimento por meio dos institutos e dos coordenadores dos PPIs. Então, Igor, obrigada pela gentileza do teu tempo. A gente sabe o quanto é importante o papel da Embrapi em estimular mais oportunidades de investimento em P&D. De forma muito resumida, a P&D Brasil é composta por empresas que têm um DNA agressivo de investimento em P&D, onde tem como estratégia a competitividade por meio do investimento em inovação. A gente investe mais de 14% do nosso faturamento incentivado em P&D e temos mais de 70% de todas as portarias de reconhecimento de bem desenvolvido no país pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente tem aqui empresas que realmente acreditam que adensar a cadeia produtiva, que contribuir para a geração de conhecimento e agregação de valor é por meio de desenvolvimento tecnológico. E esse ambiente, para nós, nos é muito caro. Por isso, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui, conversando com as empresas e abrindo oportunidade de esclarecimento, de entender melhor a Embrapi e as oportunidades que vêm a partir dela. Nós queremos cada vez mais estar juntos com a Embrapi, porque a partir das nossas empresas tem aqui um grupo, um ambiente de muito valor agregado e de muita oportunidade de salto de competência no país, né, em termos tecnológicos. Então, por favor, fique à vontade, a gente tem o maior prazer em te ouvir. Bom, bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria começar agradecendo, Rosilda, a parceria da P&D Brasil, agradecer aí todo o trabalho que é feito por vocês e todo o trabalho conjunto que está sendo desenhado no âmbito da nossa parceria. Esse é um evento muito importante para a Embrapi, é mais um Embrapi Day, que é onde a gente tem esse contato direto com vocês, mostrando não só um pouco o que é a Embrapi, como ela funciona, quais são os resultados, eu vou mostrar para vocês agora, mas também mostrando aquilo que está sendo desenvolvido, o que está sendo feito na ponta. E hoje a gente traz um produto totalmente novo para reflexão, para discussão com vocês, que é o Basic Funding, que o Carlos Eduardo, que é o presidente em exercício da Embrapi, é o diretor de operação e está como diretor-presidente em exercício, vai poder apresentar e detalhar aqui melhor. Aqui, esse é um público mais fácil, vamos colocar aqui, porque a gente está entre convertidos, né? A P&D Brasil e os seus associados são empresas que têm a inovação no seu DNA, que entendem e sabem a importância de colocar novos produtos, processos no mercado como diferencial competitivo para crescer. Então, facilita muito o trabalho. Boa parte dos associados aqui da P&D já são unidade, já trabalham, já são clientes, entre aspas, já desenvolveram projetos no âmbito das unidades Embrapi, com recursos da Embrapi, então eu acho que facilita um pouco. Vocês estão vendo minha apresentação em tela cheia ou eu sempre pergunto, porque às vezes está certinho? Então, vamos lá. Então, eu vou começar contextualizando, mostrando um pouquinho o que é Embrapi, alguns dos resultados, e depois o Carlos vai trazer alguns resultados aqui, algumas tecnologias que foram desenvolvidas, até para mostrar um pouco do que é feito. Depois o Carlos ele entra mostrando o Basic Funding, o Curado. Eu vi que o Curado entrou aqui também, ele vai falar da rede
e temos aí os outros coordenadores que vão poder falar e mostrar um pouquinho do que está sendo pensado aqui em cada uma das redes. A Embrapi ela é uma organização social, como eu iniciei dizendo, né? Nós temos um contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é o nosso órgão supervisor, e temos aí os dois ministérios, Educação e Saúde, como intervenientes no contrato, e por meio desse contrato que é repassado recursos para a Embrapi para a operação da sua missão, que é inovar, promover a inovação demandada por empresas usando as competências, usando toda a infraestrutura de ponta que nós temos nas nossas unidades. Então, a Embrapi ela opera recursos desses 3 ministérios e também de parcerias em áreas específicas. Por exemplo, na lei de informática, a Embrapi ela tem 2 dos programas prioritários que estão sob nossa responsabilidade, o de IoT, Manufatura 4.0, e o de hardware também estão aí. Então, nós recebemos recursos da lei de informática para atender no modelo que nós operamos, usando as nossas unidades junto com projetos de empresas. Também operamos a linha do Rota 2030, né, a linha de mobilidade e logística, temos parceria com o BNDES, que agora está sendo expandida. Antes o foco era o combate à pandemia, e agora a gente expande ela para 7 focos, né? Então está sendo ampliado o escopo e o volume de recursos que serão destinados nessa parceria, e do SEBRAE, que é justamente para compartilhar custos das nossas micro e pequenas empresas. E qual é a missão da Embrapi? Por que a gente existe? O que a gente tem feito? A Embrapi ela promove a tão falada tríplice hélice, né? A gente opera, como eu disse, recursos de contrato de gestão de parcerias específicas do governo e promove a aproximação e levar toda a riqueza de conhecimento que existe nas nossas universidades, institutos de pesquisa, institutos federais, para atender a demanda da nossa indústria. Então, é isso que é a missão da Embrapi, atender as demandas do setor privado por meio de todo esse conhecimento, infraestrutura de ponta, pessoal altamente qualificado que nós temos nas ICTs, levando aí novos produtos. Como que a gente faz isso? Primeiro ponto o foco é sempre trabalhar na interação ICT-empresas, né? Nós temos centros de excelência, que são as nossas unidades Embrapi, são 72 unidades hoje, que têm aí uma infraestrutura tecnológica de altíssimo nível, com pessoal altamente qualificado, que estão prontos para atender as demandas por desenvolvimento de novas tecnologias do setor privado, da nossa indústria, das nossas empresas. Então, o princípio básico de atuação da Embrapi é sempre promover essa interação demandada por empresa, com uma inovação no mercado onde ela acontece, com novos produtos, processos indo ao mercado. E para isso acontecer, a gente tem que fazer de uma forma, tem que respeitar o timing da inovação, tem que ser algo muito rápido, flexível, com pouca burocracia, de uma forma que a demanda que é apresentada, aquela tecnologia que precisa ser desenvolvida, ela seja feita num tempo que é o tempo que a empresa precisa para colocar aquilo no mercado. E para isso, as nossas unidades têm experiência em trabalhar com o setor privado e conseguem responder na agilidade que se precisa, que em média é um mês. O professor Jorge costuma brincar, quando começa a passar de um mês, ele já quer chamar atenção, porque tem que ser realmente algo muito rápido. E alavancagem de recursos. A Embrapi ela foi inspirada no modelo do Instituto Fraunhofer, na Alemanha, onde você tem parte do projeto, ele é custeado com recursos da Embrapi, que vem do contrato de gestão, das parcerias que eu mencionei, parte ele é custeado pelas nossas unidades Embrapi, como contrapartida econômica, infraestrutura, pessoal, e parte com recursos do setor privado, das empresas que estão desenvolvendo aqueles projetos. E quando eu falo de agilidade e flexibilidade, é justamente o que eu mencionei. A empresa, a gente não precisa de edital, a gente não tem, fluxo contínuo. A qualquer momento, a empresa ela pode sentar com uma unidade Embrapi. Então, uma empresa ela identifica que ela tem uma necessidade, uma tecnologia, um produto que precisa ser desenvolvido, ela senta com uma das unidades Embrapi que tem a competência, porque cada unidade ela tem um foco específico, ela senta com a unidade, ela assina
o contrato, e em torno de um mês esse projeto já se inicia o desenvolvimento daquela tecnologia. Nós temos casos que isso acontece em uma semana, né? Mas, em média, aí é até um mês para que o projeto, para que o desenvolvimento daquela tecnologia se inicie. O modelo de financiamento, como eu disse, ele é tripartite, inspirado nos institutos Fraunhofer. A Embrapi ela entra com até um terço do projeto, e aí as unidades Embrapi e as empresas elas entram com dois terços. Daqui a pouquinho eu mostro como é que está a divisão desses projetos até hoje, em torno aí, os institutos entram com quase 20% e as empresas entram aí com, em média, 50% dos projetos. Se são empresas menores, nós temos, eu não entrei aqui no detalhe, mas quando são empresas menores, o aporte da Embrapi pode ser maior até o limite de 50%. Tá? Então, essa é uma informação importante, mas o modelo padrão da Embrapi geralmente é um terço para o portfólio. A unidade Embrapi que vai atender, ela pode colocar em um determinado projeto mais recursos da Embrapi, em outro ela pode colocar menos recursos. Então, é a unidade que vai administrar isso. No portfólio, no volume total dos projetos que a unidade Embrapi administra, um terço vai ter a nossa participação e o resto, como eu disse, são empresa mais unidades. Vou passar. Aqui, o core, né, da Embrapi, o principal é justamente nos TRLs de 3 a 6, né, onde é o foco e a maior parte dos nossos projetos no desenvolvimento da tecnologia, com projetos com nível de maturidade, né, o TRL de 3 na prova de conceito, chegando até a demonstração em ambiente relevante. Só que nos últimos anos a Embrapi tem avançado tanto com a parceria com o BNDES, quanto com a parceria com o Sebrae, avançando mais para o desenvolvimento do produto. Então, pegando projetos com nível de maturidade maior, quase indo ao mercado, né? Então, hoje, a atuação da Embrapi está aí nos TRLs de 3 a 9, mas o foco continua sendo no Vale da Morte, nos TRLs de 3 a 6. As nossas unidades são, como eu disse, centros de excelência em pesquisa aplicada e inovação, são institutos de ponta com alta capacidade tecnológica, com uma infraestrutura robusta, têm um histórico e experiência em trabalhar com empresas. Então, as nossas unidades elas estão acostumadas a atender demandas do mercado, elas têm aí uma série de projetos e de tecnologias que foram desenvolvidas junto com o setor privado. Elas, como eu disse anteriormente, elas têm um foco tecnológico. Por exemplo, 2 semanas atrás nós lançamos uma nova chamada para credenciamento de 4 unidades Embrapi. E o foco era no setor de saúde, mas o foco, na verdade, era o setor de fármacos e biofármacos dentro do setor de saúde. Então, aquelas ECTs interessadas em se tornar uma unidade Embrapi, elas vão ter que apresentar planos de ação de até 5 milhões de reais cada um, com foco em fármacos e biofármacos, e isso se aplica a todas as unidades que têm um foco específico. O processo de seleção é um processo extremamente criterioso, e eu mencionei para vocês, olha, a Embrapi não tem chamada de projetos e não tem. As empresas, para desenvolver projetos de empresas, não existe chamada. A qualquer momento, a empresa pode chegar e apresentar o projeto. Mas para o credenciamento das unidades, para a gente ter aí os institutos de excelência e a qualidade no que é ofertado de desenvolvimento tecnológico para as empresas, nós fazemos, sim, uma chamada para as ICTs, então, para as unidades Embrapi. Hoje temos 72 unidades e até o final do ano nós chegaremos em torno de 80 unidades. Aqui está para vocês visualizarem a distribuição das unidades Embrapi. No mapa, nós estamos aí em todas as regiões do país, com unidades que podem atender a demanda das empresas. Lembrando que os projetos, eles podem ser, a empresa pode apresentar o seu projeto para qualquer unidade, em qualquer estado, não precisa ser na unidade, desde que essa unidade tenha o foco, né, e tenha a competência, esteja credenciada para desenvolver aquela tecnologia, mas, né, ela pode apresentar para qualquer uma das unidades, independente de estar ou não no seu estado. E as áreas de competência, só para vocês visualizarem um pouquinho, para cada uma dessas unidades, como eu disse, ela tem um foco específico.
E como é que a gente está hoje? Quais são os resultados que a Embrapi tem hoje? Foram 1.281 projetos apoiados de 895 empresas. O que isso aqui, esse número eu gosto sempre de ressaltar ele, porque ele mostra que as empresas que estão desenvolvendo tecnologia, que estão levando projetos até as unidades Embrapi, elas estão voltando, elas estão apresentando novos projetos, nós temos casos de empresas que têm mais de 20 projetos com a Embrapi e que estão cada vez mais o número de empresas que já tiveram projetos tem aumentado. Esses 1.281 projetos apoiados envolvem um recurso de aproximadamente 1,8 bilhão em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e eles são divididos da seguinte forma: 32,8% é da participação da Embrapi, com o recurso do contrato de gestão, das leis, Rota 2030, Lei de Informática. 48% vem do setor privado, então é o setor privado também investindo nos projetos, e 18,4% vem das nossas unidades Embrapi, como eu mencionei, com contrapartida econômica. E dos 817 projetos finalizados, nós tivemos 494 pedidos de IPI. Lançamos recentemente as redes de pesquisa, né, de inteligência artificial, grafeno e a rede de transformação digital. As redes elas têm como objetivo, né, trazer os institutos que têm competência naquela temática, trabalhando com projetos cada vez mais complexos, trabalhando de forma cooperada, com complementariedade entre as competências de diferentes institutos para projetos que são cada vez mais complexos, né? Daqui a pouquinho vocês vão ter aí uma apresentação mais detalhada sobre isso. Hoje nós temos 15 unidades na nossa rede Embrapi MCTI de grafeno, temos 19 na rede MCTI Embrapi de inteligência artificial e 22 na de transformação digital com os institutos que vocês conhecem. Daqui a pouco o Curado vai contar um pouquinho melhor para vocês de como está. E dentro das redes existem uma série de iniciativas que estão sendo discutidas. O Basic Funding é uma delas que a gente traz hoje para mostrar aqui para os associados, que já foi compartilhado o material com vocês ontem. Aqui, para ilustrar um pouco do que eu estou falando, né, a gente fala, olha, a Embrapi ela trabalha por demanda de empresa. Então, quais são as empresas? A gente tem aqui alguns exemplos de empresas que já desenvolveram projetos, que são empresas parceiras que desenvolveram projetos nas nossas unidades. Vocês podem ver aí de Embraer, Votorantim, FCA, Natura, Volvo, Whirlpool, Petrobras, Vale e por aí vai. Né? Temos Shell, Padtech, Ache, Siemens, enfim, a Positivo também estava no slide anterior. Temos uma série de empresas que trabalham com a Embrapi e que têm desenvolvido a tecnologias. O nosso foco sempre e a gente é orientado por demanda do setor privado, das empresas que nos apresentam os projetos para as nossas unidades, e a partir disso toda a excelência e qualidade do desenvolvimento daquela tecnologia. Internacionalização, nós também temos parcerias com diversos países, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, temos editais conjuntos para desenvolvimento de tecnologias entre empresas e institutos brasileiros com empresas e institutos de outros países, enfim, temos uma série de iniciativas em andamento de cooperação internacional. E para finalizar, eu trago alguns exemplos de tecnologias para tangibilizar um pouco do que eu estou falando, que foram desenvolvidas pelas nossas unidades. O primeiro deles, e é bem atual, é o desenvolvimento aí pela unidade, pelo Eldorado, do ECMO, né, para ajudar no tratamento pulmonar de casos críticos e graves do coronavírus. Foi uma tecnologia desenvolvida para o combate à pandemia por uma unidade para aplicação aí no combate e no tratamento de pessoas que estão em casos graves. Também foram desenvolvidos 2 ventiladores pulmonares, um pela Cimatec, outro pela Inatel. Temos dezenas de exemplos de componentes para esses ventiladores, que era um dos gargalos, uma das principais limitações que nós tínhamos, né? A dependência de insumos importados. Então, temos aí diversos projetos que foram apresentados nessa área. Temos também aí outros projetos, como o projeto que tem o objetivo de melhorar o desempenho de serviço de plataforma de comércio digital por meio de um protótipo, né, de componente capaz de interceptar métricas de microserviços com o uso de IA
no projeto. Temos aqui também um outro exemplo, né, de giga de teste com análise automatizada usando visão computacional para projetos de sistema de inspeção de qualidade de notebooks, né? Então, é o desenvolvimento de um teste automatizado para ver se existe ou não defeitos durante o processo de montagem do notebook. Temos aqui esse outro projeto, né, do Instituto Federal do Espírito Santo, do Sinter ID, que busca desenvolver um processo eficaz de identificação de qualidade do Sinter, entre outros projetos que foram desenvolvidos. Eu trouxe esses 3 porque vocês vão ter oportunidade daqui a pouco de conhecer um pouquinho mais a fundo de quem realmente entende, que está desenvolvendo isso. Então, vocês vão poder. Bom, era isso que eu queria falar, Rosilda. Agradeço mais uma vez o tempo de vocês, a parceria, e eu me coloco à disposição aí para responder eventuais questionamentos. A seguir, vocês vão ter aí do diretor-presidente em exercício, do Carlos, ele vai poder contar um pouquinho mais do Basic Funding, que é algo inovador, que é algo que não existia na Embrapi, que está sendo desenvolvido aí a várias mãos. A ideia é desenvolver isso junto com vocês. O Curado, que está aqui também, é um dos líderes junto com a gente desse projeto. Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor da iniciativa. Obrigado, pessoal. Eu queria só fazer um alerta, Igor, que eu acho que faz toda a diferença. As empresas podem, ao invés de depositar aquele percentual obrigatório no FNDCT, ela pode depositar num PPI. Então, como isso já vinha de anos, né, esses depósitos no FNDCT, as empresas agora também podem fazer, ao invés de depositar no FNDCT, depositar no PPI. O que, por vezes, é um valor significativo e pode contribuir para ampliar aí o volume de recursos e as empresas se habilitarem a essas agendas estratégicas, a esses conteúdos e esses programas estratégicos, né? Então, é só para lembrar isso. Muito bem lembrado, Rosilda. Nós temos, como eu mencionei, nós temos 2 dos programas prioritários estão sob responsabilidade da Embrapi, o hardware, né, com o hardware BR, e o de IoT, Manufatura 4.0, e aí os recursos que são aportados pelas empresas que utilizam a lei de informática são, nesses programas prioritários, são destinados a projetos neste modelo que vocês viram que eu acabei de apresentar. Muito bem lembrado, Rosilda. Obrigado. Eu não sei se a gente quer... Agora, eu creio que agora a gente pode deixar as perguntas para o final, e aí a gente dá sequência às apresentações e depois a gente abre para o debate. O que vocês acham? Só para eu tenho medo de entrar no tempo dos outros e a gente perder a oportunidade de ouvi-los. Né? Eu acho uma ótima ideia, Rosilda. Se vocês concordarem, eu ia passar agora para o Carlos dar sequência na apresentação. Perfeito. Então, todos vão anotando as perguntas que tiverem, por favor. A gente passa a ouvir, então, o Carlos Eduardo Pereira, que é o diretor de operações da Embrapi, e ele vai conversar conosco um pouquinho sobre os esclarecimentos do que é o Basic Funding, da onde vem, para que serve, né, Carlos? É isso? Isso aí. Então, boa tarde a todos, né? A satisfação é Rosilda, eu vi que tem vários conhecidos aí na plateia. Saudar a Débora ali, é uma consultora nossa e cliente também de projetos, né? Está bem representada 2 mulheres aí nesse mundo que é mais masculino que feminino, né? Você sabe bem, e é importante, o BD Brasil até nisso é inovadora, né? E é protagonista. Bom, primeiro, como o Igor falou, eu estou como diretor-presidente de exercício, né? Então, saudar em nome do professor Jorge Guimarães. Certamente gostaria de estar aqui, né, Rosilda? A gente conseguiu, sabe que o professor Jorge, eu acho que são 83 anos, sempre ativo, para conseguir tirar umas férias, ele não consegue e queria continuar. O professor pode deixar que a gente faz, mas ele manda uma saudação aí para vocês. Eu vou fazer assim, não vou usar acho, o tempo todo da parte, eu vi que o Curado tem na sequência, eu quero trocar algumas ideias, Rosilda, que eu acho que é interessante, que foi assim, até acho que nós nos conhecemos, eu não sei se vai lembrar, foi na época, eu me lembro que eu estava mal assumindo na Embrapi, e depois de 1 ano de Embrapi, a gente começava a crescer o número de empresas e eu notava assim que tinha poucas empresas da PID Brasil, né, envolvidas. Na época, eu conhecia muito bem, né, como conheço várias das empresas, né, a PID Brasil tem uma forte influência aí, a participação das empresas do setor eletroeletrônico lá do Sul, que eu tenho a satisfação, né, sendo professor da USP, de interagir,
desenvolvi muito projeto com várias dessas empresas aí, né, particularmente para Autos lá do Gerbasi. E aí, na época, conversando, né, a gente viu, identificou, e que é um ponto que até hoje a gente pode discutir, e eu vou usar isso como base, assim, né? Sem dúvida, dentro da PMD Brasil estão as várias empresas que, infelizmente, não são digamos assim, o padrão brasileiro, né? São as empresas que investem em P&D, como o Igor falou, aqui a gente está entre convertidos, não precisa falar da importância da inovação, né? A gente sabe que, infelizmente, isso não é a realidade, né? 90 e poucos % das indústrias brasileiras não tem P&D, né, não sabe necessariamente o que é, e aí cria que ele entra no círculo vicioso, né, e não no virtuoso da inovação. Você sem P&D acaba não inovando não traz produtos mais competitivos, né, não recicla a questão de nuvem, não chega a inovação no mercado. E nós conversando lá, uma das pontos que a gente identificava era do ponto de vista, bom, a Embrapi surgiu, o Igor mesmo colocou, para fazer essa ponte, de certa forma a gente pode dizer assim, e aí, eu brincando, né, é uma sinergia que a gente tem, digamos assim, a Embrapi ela existe para ter mais empresas que possam associar a P&D Brasil. Né? Na verdade, é transformar mais empresas brasileiras que elas possam entender o quão importante é investir em inovação e apoiar. E a gente traz não só o recurso, mas traz as unidades. O Igor colocou ali as unidades Embrapi, que é muito, o professor Jorge iria dizer aqui, não é uma jabuticaba, né, não é uma invenção brasileira, é uma inspiração em vários modelos e tipicamente o modelo da Sociedade Fraunhofer, que é justamente hoje a gente está chegando, se você olhar, a Fraunhofer tem 70 e poucos institutos, nós temos 70 e poucas unidades, né, o que ainda nós não chegamos ainda é que o budget da Fraunhofer anual é de 1 bilhão de euros, a gente consegue, integrando há 7 anos de operação, a gente está em 1,7 bilhões de reais ali nos projetos desenvolvidos. Né? Mas, sem dúvida, tem um momento aí, essa questão, como tu bem mencionaste, os programas prioritários, a questão dessa nova realidade aí do aumento, e a gente já percebe isso nos programas prioritários, justamente no intuito de permitir que a gente possa, eu acho que a gente aqui com vocês, justamente ter trocar ideias, como tornar mais novas iniciativas que possam aumentar ainda o impacto e até justamente ser mais útil, não seria o termo, mas mais percebida, digamos assim, para as empresas. O que eu colocava com o Gerbasi aquela vez, que eu acho que ainda vale, assim, se a empresa que tem P&D, se ela vê a Embrapi como uma forma de fazer o mesmo P&D mais barato, ou fazendo, vai ser difícil, porque as empresas, eu conheço várias delas, elas estão muito bem estruturadas, têm centros de pesquisa e sabem como fazer, então tem que sobreviver e tem que ser competitivas no mercado. Mas se eu olhar numa percepção de ver a Embrapi como uma oportunidade de trazer competências que eu ainda não tenho e que eu gostaria de desenvolver, né, e justamente poder com isso trabalhar, aumenta a perspectiva. Então, a gente pode ter, são 72 unidades que têm linhas de atuação as mais diversas, né? A gente vai ver algumas delas aqui, vai ver com competências muito bem estabelecidas e que podem ajudar a potencializar. Né? E é interessante isso, se a gente for olhar várias empresas, principalmente multinacionais, que têm atuação no Brasil, né, caso de Siemens, para citar um exemplo, tem vários projetos em Embrapi, Bosch, e fazem projetos hoje até globais no Brasil, né, usando o conhecimento e a disponibilidade aí das unidades em Embrapi. Então, dentro dessa lógica de como é que a gente pode aumentar, né, o impacto, como é que a gente pode aumentar a importância da Embrapi para empresas como a Sociedade P&D Brasil, que possuem já o P&D, né, a gente começou a estruturar, o Igor comentou ali, a questão de ter um pouco mais inovador até desse ponto. A Embrapi, tradicionalmente, então, ela estava muito focada de fazer TRL 3 a 6, ou seja, justamente, então, é o Vale da Morte, ajudar as empresas, as ideias, né, que saem lá da parte inicial, mais conceitual, da academia, e trazer isso, converter em produtos, algo que, de novo, as empresas do Brasil tradicionalmente trabalham junto, próximo de universidades, né? De novo, os casos que eu tenho lá do Rio Grande do Sul, a gente é muito próximo, seja através dos alunos que estão no centro de pesquisa, dos projetos são desenvolvidos em conjunto, e também elas permitem, a ideia ali era ir até uma prova de conceito em ambiente relevante, até o TRL6. Então, a gente começou a mudar um pouco isso, até seguindo uma tendência mundial, com a ideia da incorporação das startups. A gente vê que hoje, cada vez mais, as pesquisas mais disruptivas, que têm mais risco,
né, que são desenvolvidas até com parceria de startups, porque as próprias empresas reconhecem que às vezes não é muito fácil ela se reestruturar para conseguir fazer, então a gente criou nosso ciclo completo de startups, né, esse ciclo completo de startups, então ele vai além do ciclo 1, que a gente chama, que é o tradicional Embrapa de 3 a 6, ele vai para o ciclo 2, ou seja, ajuda no ciclo, nos TRL 7, 8, 9, até chegar no mercado, a etapa de engenharia de produto, de levar para o mercado. E aí a gente tem um trabalho bem interessante que está começando a executar agora, onde as unidades que se credenciaram, se habilitaram, têm parcerias com aceleradoras, com incubadoras, né, justamente tentando fomentar e fazer que aquele outro valezinho da morte que tem depois de ter a tecnologia desenvolvida seja também transposto por essas startups, e chegando até o ciclo 3, que é investir, essa aí foi uma tentativa de ser muito inovadora, do ponto de vista mas também uma cópia que é o que Israel faz, né? O Israel Innovation Authority tem isso, eles colocam o recurso em startups, e a lógica é, se der errado, é um grant, é simplesmente um recurso não reembolsável, e se der certo, a startup depois reinveste para o próprio grant para poder incentivar outras startups a seguirem o mesmo caminho. Então, a gente começou a fazer isso e a gente viu a oportunidade de ir no programa prioritário, né? O Igor comentou, nós temos 2 hoje, tocando o foco aqui principal, acho que é o PPI IoT, né, e manufatura avançada, que é a questão, e até em função desses recursos, justamente recurso, que é começar a pegar em áreas estratégicas, tipicamente a gente viu inteligência artificial e a parte de transformação digital, e organizar melhor esse conjunto de unidades de Embrapi de forma temática, né? E aí se criou, e aí o Curado vai poder colocar na sequência, a ideia das redes, né? As redes começaram a surgir dentro desse ponto, então a rede de inteligência artificial, e aí tem a rede de transformação digital, e temos a rede de grafeno, que também não é tão relacionada, mas tem uma relação, obviamente, com essas áreas da P&D Brasil. São as 3 redes que a gente tem hoje que procuram, então, de certa forma, articular essas competências, buscando, e esse é o desafio, talvez, fazer projetos de maior impacto, ou seja, projetos que sejam mais cooperativos do que competitivos, né? Ou seja, não simplesmente uma empresa vem, busca uma demanda e tenta desenvolver o seu produto, mas que empresas juntas possam desenvolver. E aí, Rosildo, eu acho que é um chamamento, assim, uma oportunidade que a gente vê de trabalhar, talvez, com a P&D Brasil, não só para incrementar, talvez, os projetos individuais das associadas, a participação com a Embrap, mas daqui a pouco a gente trabalha junto em roadmaps tecnológicos, ou seja, onde é que o Brasil teria que investir mais. E dentro desse contexto surge um pouco a ideia do Basic Fund, né? Porque a gente vê que hoje, cada vez mais, áreas mais disruptivas, o ciclo de inovação é cada vez mais curto, né? Então, se eu quiser olhar o que vai estar efetivamente se tornando inovação daqui a 5, 10 anos, eu tenho que olhar muito também para a academia, começar a ver que teorias estão sendo desenvolvidas, né? A gente colocou ali o exemplo antes da computação quântica, né? Computação quântica misturada com inteligência artificial, a gente está pegando esse exemplo como um desafio interessante, né? Até que ponto o fato de usar computação quântica não vai acelerar e não vai permitir tomada de decisão, algoritmos ainda mais eficazes do ponto de vista de inteligência artificial. E, obviamente, você pensar isso, investir nessa tecnologia que está num TRL ainda mais baixo, e é isso que a gente quer, a primeira mensagem, assim, o Basic Funding, é algo de poder explorar um TRL a partir do 2, ou seja, onde você já começa a ter formulações, mas não está ainda, as coisas estão ainda indo para o nível de experimentação, mas sem perder o viés, e por isso que vocês são importantes, né, P&D Brasil, os associados, sem perder o viés da empresa, ou seja, a gente não quer, e aqui quem está falando é um professor universitário, né, as universidades nós temos várias unidades aí que são universidades, a gente não quer fazer que isso vire um programa acadêmico, né, que seja um programa de Basic Fund, ou seja um foco a projeto de P&D pré-competitivo, né, então de TRL mais iniciais, as rotas tecnológicas ou seja, que tem um potencial de impacto grande, em que hoje a gente não tem, tem uma incerteza, não sabe se vai ser, porque justamente o fato não existe ainda, não é uma coisa que simplesmente não, isso vai dar certo, é esse o caminho. Então, a lógica do Basic Fund é justamente isso. Principalmente por ser um tema novo, um tema mais complexo, a lógica é que isso seja desenvolvido em consórcios. Então, os projetos Basic Fund vão ter que obrigatoriamente ser desenvolvidos de forma consorcial, ou seja, as empresas, e é consórcio de unidades Embrapa, que para nós também é uma inovação, né? Na verdade, a gente até tem
projetos em consórcio de projetos, mas não é uma regra. A gente gostaria de ter mais, porque existe muita complementaridade nas próprias unidades, né, para você atingir um objetivo mais complexo. Mas também consórcios entre as empresas, que é algo mais comum, que efetivamente nós estamos nos últimos anos incentivando mais, isso aumentou bastante. Para você ter uma ideia, né, a gente vai ter um evento agora, ainda no final da tarde, com o MEC lá, e nós estávamos preparando os dados. No ano passado, nós credenciamos 11 novas unidades Embrapa e universidades federais. Nesse ano de pandemia, basicamente, elas começaram a crescer. Nesse ano de pandemia, ela nos conta mais de 50 projetos hoje de P&D, com 80 empresas. Então, você vê a média de empresas por projeto é muito maior, não é uma empresa por um projeto. Está de 2, 13, e tem projetos com 12, 15. Então, assim, isso fica um primeiro ponto. O Basic Fund permitiria, por exemplo, que a própria P&D Brasil, junto com a Embrapa e junto com as redes, ajudasse a pensar um tema relevante, que é do interesse comum e que possa ser desenvolvido conjuntamente pelas unidades Embrapi e por várias empresas. Então, assim... Eu posso fazer uma pergunta, Carlos, sem querer interromper a tua linha de raciocínio. Guarda aí o teu raciocínio, mas só para a gente ter caso prático. A gente está aqui com a Débora Presoto, que é a nossa presidente da Câmara do Agro. E eu vi ali na lista das unidades credenciadas que a gente tem a unidade da Embrapa de energia para o agro. Isso. Eu te pergunto, nós temos aqui uma Câmara de Energia que não, por acaso, mas de propósito é formada só por mulheres executivas. E a gente, seria possível nós alinharmos algum projeto no sentido de parceria estratégica com a Embrapa Energia e a Embrapi, para a gente desenvolver algo específico de forma consorciada para o agro? Podemos. Ou não, ela tem que ser uma coisa avançada Não, aí é interessante justamente isso. É isso que eu falo primeiro. A gente pode, porque a ideia, né, Igor, que a gente tem dessa ideia do Basic Fund, desse projeto mais estratégico, ele extrapola o PPI. Na verdade, o PPI hoje é o enabler para isso, é o habilitador, porque tem recursos ali que vai ter e nos permite fazer isso. Mas, por exemplo, essa tua própria conversa, né, que a gente está com um mapa do Ministério da Agricultura, tem discussões justamente com o Ministério de Minas e Energia. Olhando aí, vendo que a NHS, que é até parabenizo aqui o Lito, desenvolveu um inversor solar no Brasil para apoiar o pequeno produtor nessa vulnerabilidade da manutenção. Microgeração distribuída. De leite perdem sua produção porque ficam lá 6 horas, 8 horas sem leite. Mas é exatamente isso. Então, ele tem painéis solares apenas para manter ali 24 horas, 20 horas de energia e com produção e com inversão com tecnologia nacional. Então, assim, acho que, de repente... Com startups, a gente já tem isso, já está montado fontes a ideias radicais, assim que seja. Ou seja, tentar entender essa questão de micro-redes, geração distribuída. Qual é que é o gargalo tem eventualmente? É na armazenagem de energia. Aí a gente tem vários parceiros, aí hoje tem de parte de baterias, nós temos também vários, a gente tem conseguido desenvolver, e a ideia é aumentar o impacto. Então, assim, mas o Basic Funding, então ele é inspirado também no modelo Fraunhofer, porque se você olhar o modelo Fraunhofer, que a Embrapi se virou, o modelo dela de 1/3, não é igual o da Embrapi no 1/3. A Fraunhofer, se você ver, ela não financia, o governo alemão não financia o projeto de pesquisa. O Basic Fund que o governo coloca é para o Fraunhofer justamente desenvolver competências que vão ser usadas depois nos projetos de pesquisa. Óbvio que lá você depois também, além do próprio recurso Embrapi, tem um leque de outros recursos. Então, essa é uma outra questão que a gente tem procurado, tem acompanhado lá também, né, Rosilda, na própria Câmara da Indústria 4.0, de fazer aquela ideia da cesta de incentivos, que a gente comece a se ver as próprias instituições, como Embrapi, FINEP, BNDES, mais como complementares e parceiras que podem ajudar a agregar cada um na sua vocação, digamos, e com isso tentar. Então, a gente tem, né, o Igor comentou ali, a gente está com trabalhos bem interessantes ali com BNDES, Sebrae, é outra parceria muito estratégica que tem,
E, de novo, isso não é excludente, né? Nada impede de eu ter um projeto que comece com Basic Funding e que logo depois migre para um projeto, por exemplo, com o aporte do Sebrae, com outros. Então, é essa a ideia que a gente quer pensar. Então, mas especificamente, o que é o Basic Funding? O Basic Funding, então, uma iniciativa inicial vai ser assim, nós estamos pegando um percentual da arrecadação e alocando nesses projetos. Então, o projeto já sai, ele diz assim, identifique, e aí o Curado vai na sequência falar do Basic Fund de inteligência artificial, que é o primeiro que a gente está definindo, já tem áreas que foram definidas justamente pelas próprias empresas, né, em pesquisa com as empresas e com as instituições, e aí a gente está buscando justamente as unidades, esse é o momento certo que elas estão buscando parcerias, porque a gente vai exigir que existam sim empresas interessadas. No primeiro momento, ela não precisaria nem entrar necessariamente com o recurso. Tá? A gente não é a exigência de ter a contrapartida, mas o que a gente coloca, e as primeiras conversas têm, é que as empresas têm visto, não, mas isso me interessa, eu posso usar o meu recurso de lei de informática também que eu tenho, Mas colocar nisso... Pode falar. Uma pergunta. O PPI, ele tem como recomendação, óbvio, os temas estratégicos, né? Isso. Rádio ABR, Indústria 4.0, enfim... E você não tem ali, eu vou depositar no PPI, esse dinheiro vai voltar para mim. Não é isso. Mas você isso, pode nem habilitar pode, né? Aí eu te pergunto o seguinte, nesse exemplo prático aqui, eu estou colocando isso para a gente ter algo Sim. prático que a gente pudesse fazer. Sim. Nesse caso, que as empresas que compõem a Câmara do Agro da PIB Brasil, assim como a gente tem Câmara de Telecom, a gente tem Câmara de cabos, a gente tem Câmara de Energia, a gente tem Câmara de Semicondutores, enfim. Eu estou puxando aqui a Câmara do Agro. Nesse caso, as empresas que compõem a Câmara do Agro, se elas se resolvem, dizer, olha, vamos juntar todo o nosso depósito do FNDCT e vamos colocar lá no PPI para a gente desenvolver algo único, algo que basicamente ela pode servir a todos. Esse recurso a gente teria um mínimo eu não digo garantia, mas de oportunidade que esse recurso pudesse ser realmente aplicado para esse Hoje a lógica é assim, na verdade, sim, a gente não pode direcionar, mas a boa notícia é assim, o recurso tem o acesso, tu pode acessar, na verdade, não só o teu recurso, como outros recursos aportados, né? Na verdade, essa é a lógica, né? Você aporta no fundo e a responsabilidade da Embrapa é fazer que isso chegue nos projetos, e essa é a grande vantagem na comparação com o FTC tradicional, que no nosso caso a gente não contingencia, né? Uma vez o recurso repassado para a Embrapa, a gente na semana seguinte pode estar aplicando em projetos. O que a gente faz hoje, até para incentivar as próprias unidades, é que você pode depositar e dizer, eu quero botar no PPI da Embrapa indo para tal e tal instituição preferencial. Ou seja, você pode direcionar para a instituição que é uma instituição, por exemplo, que trabalha. O Curado deve estar se coçando todo quando você fala nisso, né? Que está falando agora, porque, obviamente, é que nem você falou, o projeto de agro pode ser dentro, como é que faz o agro dentro do PPI, IoT, manufatura avançada? Óbvio, se você pegar o IoT, o Plano Nacional de IoT, uma das verticais que tem lá é a vertical do agro, né? O agro 4.0, que é, na verdade, eu vejo assim, que é o agro 4.0, é o que vocês estão falando dentro da PID Brasil, né? Se fosse, provavelmente, a outra parte seria mais de plantas, né? De agricultura mesmo. Então, é mais do uso da tecnologia para a gestão, então, assim, para melhores práticas nas tecnologias, então, assim, maior produtividade, maior capacidade produtiva. Então, isso se enquadra dentro do modelo, ele pode dar, e aí, assim, hoje, como é que teria? Ele cai bem dentro da rede de transformação digital, por exemplo. Eu não sei se o Sobol vai estar aqui falando também, né, que a gente tem o Sobol e tem o Eldorado, que é o presidente, senão a gente pode até agendar podemos agendar uma outra discussão, mas mesmo do inteligência artificial, esse dúvida do Curado pode trazer sempre, tem várias oportunidades, a gente tem vários projetos hoje que usa inteligência artificial aplicado ao agro. Eu posso dizer assim, de cabeça, assim, vários, por exemplo, bem na linha até que foi escolhido, processamento de imagens com drones aplicados para precision spraying, né, para questão de fertilizantes ou defensivos agrícolas de uma forma com maior precisão, até para... Isso tem vários projetos que a Embrapa faz, e aí tem algoritmos importantes que pode envolver tanto hardware, porque às vezes isso pode estar no próprio drone, para ele não precisar mandar os dados e rodar na nuvem o algoritmo, mas ele tem um algoritmo rodando localmente e eventualmente podendo fazer ali mesmo, né, o trabalho, gestão. A parte de redes de comunicação, né, a parte de comunicação, porque chega no campo também, tem lugar que não vai ter sinal de celular, então a conectividade entra. Todos esses temas estariam dentro
do conceito de IoT, que é suportado por isso, e o Agro 4.0 é uma das vertentes. Então, eu diria assim, é bem alinhado dentro desse ponto, né? Eu acho que ele vai colocar e tu vai ver que dentro... E aí é lógica, mas assim, eu vou fazer assim, isso pensa na aplicação, né, que tem, então ela é possível. Esse tipo de projeto hoje, dentro do modelo tradicional Embrapa, é possível. A gente tem feito vários projetos e tem incentivado projetos consorciados, mas do lado do Basic Fund é justamente pensar qual é os grandes desafios que tem nessa área, por exemplo, que eu não consigo, e essa parte de, por exemplo, de fontes renováveis, de armazenamento de energia, sem dúvida, acabam sendo pontos importantes também, né? Então, é um pouco dessa linha, de pensar junto. Então, o Basic Fund ele vai servir para isso, tá? Então, a gente vai ter um aporte para os projetos. Nessa primeira linha, eu até estou olhando aqui, só pegando a colinha que ela mandou, eu acho que o Curado vai comentar, a gente definiu áreas, as primeiras 3 áreas que trabalhou, aprendizado de máquina e ciência de dados, tá? A parte de Deep Learning e visão computacional, processamento de imagem e linguagem natural, como 3 áreas assim, onde agora as unidades Embrapa que participam da rede, elas estão se consorciando e buscando parceiros industriais, porque elas vão ter que apresentar parceiros industriais, e não é um, quanto mais é melhor, inclusive na avaliação da rede, e aí para fazer. A diferença que vai ter é que esse projeto de Basic Fund, diferentemente do projeto Embrapa tradicional, que eu não tenho edital, ele vai ter, na verdade, um processo decisório inicial dentro, porque a gente decidiu, para começar, para testar, nós vamos financiar 3 Basic Fund. Mas, de novo, essa é uma decisão nossa, né, Igor, que tem isso dando certo. O Igor, quando começou, a primeira coisa que ele viu, ele disse, pô, tinha que ter mais recurso aportado, porque justamente se a gente começa a se comparar com os parceiros, os competidores internacionais, a quantidade de recursos que eles investem é ordem de grandeza maiores que nós, né? E a gente tem que competir com eles também. Então, assim, mas essa seria a ideia, assim. Então, o Basic Fund vai ser uma forma que eu entendo que essa vai ser uma oportunidade para se aproximar mais com a PID Brasil, justamente por isso. Porque daí não vai ser o projeto, a gente pegar um pouco antes naqueles projetos que teriam interesse e dizer, pô, mas isso o risco é muito alto, a gente não tem nem toda a competência para fazer junto. E aí, por que vai até o 4? Porque no nível 4 eu já começo a ter resultados que eu distribuo para distribuir para os outros. Tá bom? Mas eu acho que era isso nesse ponto. A gente está indo para um evento, né, Igor? Eu não sei se quer responder algumas perguntas agora, porque a gente tem que ir numa reunião lá no Ministério da Educação, mas vai ficar a equipe aqui para responder, mas quer pegar alguma pergunta? E a Cris está aí, a Gila, não se preocupa. É isso que eu ia comentar. A equipe toda está ficando, Rosilda, mas a gente tem um evento com o ministro Milton Ribeiro agora, na verdade, é a gravação de um evento, né, que vai ser passado. Não sei se vocês querem... Igor e Carlos, é só uma observação que eu acho que é relevante, né? A PID Brasil faz parte do Conselho da Rede IA, né? A Rosilda é representante e nos comitês existem representantes. Então, uma das formas de participação bastante importantes é não só nesses projetos mais temáticos, mas continuar tendo a participação da PID Brasil nesse direcionamento que a gente está fazendo aqui. Tá? Eu achei importante, queria deixar antes de vocês saírem o agradecimento aqui à Rosilda, à Cat e à equipe. Tá? Não, só para aproveitar esse ponto, Igor e Curado, né? A gente está, Rosilda, para ter uma ideia, para como as coisas são relacionadas com o pessoal do Ministério de Infraestrutura, a questão de transporte, então toda a logística envolvendo essa questão, e aí o Curado tem exemplos bem interessantes justamente disso, né? De como, às vezes, o problema do Brasil, assim como é da fábrica para fora, às vezes você plantou, saiu dali, foi transportado, tem grandes problemas em que a logística, essa parte de internet das coisas pode ajudar muito. Mas então tá, obrigado, aí um grande abraço aí para todos e bom evento, então. Obrigada, Carlos, obrigada. Mas a gente fica em excelentes mãos aqui. Tá bom. Perfeito. Obrigado, Rosilda, mais uma vez. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigada, gente. Obrigada. Curado, então tu já entrou aqui com um monte de provocação, você viu, né? Não, mas tem mais. Mas eu entrei. Primeiro, boa tarde a todos. Obrigado, Rosilda. Obrigado, pessoal da PID Brasil aí, a Cat, Débora, que eu estou vendo aqui, o pessoal da Embrapi. O pessoal me pediu para fazer em 5 minutos apresentar a rede, tá? O que é um desafio de uma rede. Eu vou fazer 3 slides que estou colocando aqui, depois converso com vocês mais. E eu queria deixar algumas observações com vocês.
sobre isso. Eu posso compartilhar a tela aqui, Kátia? Eu consigo Pode. compartilhar aqui? Eu acho que a Júlia que autoriza, né, Júlia? Não, já está certinho, já deu aqui. Ô, Júlia, obrigado, Júlia. Gente, acho que o Igor e o Carlos já colocaram, então o que eu queria deixar com vocês aqui sobre a rede, né? A rede, o objetivo é dar maior visibilidade às unidades Embrapi dessa competência, tá certo? Da competência de IA, ela é promover discussões sobre temas estratégicos, né? Promover a maior sinergia das demandas entre as unidades e direcionar recursos específicos de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a rede de IA, né? E ampliar a competitividade. O que eu queria deixar com vocês primeiro é o seguinte: são 19 unidades, tá? São 19, vocês já conhecem aqui, aqui tem o CPQD, Inatel e o Eldorado, que já até participam aqui da PID Brasil. Essas unidades elas estão em todos esses estados, né? São 19 unidades e mais de 250 pesquisadores que trabalham nisso. Para vocês terem uma ideia aqui, tá? Como é que é organizada essa rede, né? Essa rede, ela tem o CPQD, a presidência rotativa, eu estou aqui como presidente, tem o Instituto Federal do Ceará como vice-presidente, e nós temos 3 comitês: o Comitê de Capacitação, o Comitê de Infraestrutura e o Comitê de Boas Práticas, né? Qual que é a ideia? O Comitê de Capacitação é para aumentar a capacitação da rede e a possibilidade dela prestar cada vez mais serviços para os clientes dessa rede, né? O Comitê de Infraestrutura é uma questão que está acontecendo muito, que as empresas precisam de infraestrutura, e aqui é compartilhar essa infraestrutura da rede. E o Comitê de Boas Práticas é o comitê que trabalha como nós vamos desenvolver os sistemas de IA, quais são as boas práticas, pensando em uso ético da IA, pensando em adequação à legislação da IA. Tá? Essa rede participa dos diálogos bilaterais aqui do MCTI, ou seja, muito trabalho com o Centro de Pesquisa Externa. Ele também trabalha com o GPAI, é o Global Partnership em Inteligência Artificial, representando o Brasil. Hoje a gente tem a recomendação da IA da Unesco, a gente participou da elaboração dela, e a gente também trabalha do grupo de governança da EBIA. Tá? A rede, ela tem um conselho consultivo composto de associações, e a PID Brasil que trabalha, é uma das representantes. Tá? O Basic Funding, o Carlos Eduardo acho que já explorou bastante quais são as áreas que ele vai ter, e desse Basic Funding, nós temos alguns projetos sendo propostos pelas unidades que vão ser apresentados para você. Tá? A gente definiu, a gente fez uma pesquisa, a rede fez uma pesquisa com os clientes, muitos dos participantes dessa reunião devem ter respondido essa questão. Elegemos 3 temas prioritários que vão ser apresentados pelo pessoal, e a ideia principal, né, antes de partir para o Asset aqui, é que as empresas participem consorciadamente. Aí vai me permitir, Rosilda, nós trouxemos esse tema de um dos temas em uma reunião passada aqui com vocês, né, de trabalho consorciado já, né? O que significa? São trabalhos pré-competitivos, são TRLs entre 2 e 4, como o Carlos falou. Esses projetos vão tornar a execução de futuras aplicações para os clientes muito mais atualizados tecnologicamente, muito mais eficientes e muito mais robustos. Então, qual que é a ideia do Basic Funding aqui? Vão ser propostos 3 projetos. Esses projetos vão ser analisados pelo Conselho e tem alguns critérios de análise. Os critérios são a aderência à temática do Basic Funding, a quantidade de empresas e a participação das empresas nesse projeto, né? Quanto mais empresas participam, mais a chance desse projeto de Basic Funding ser iniciado, tá certo? E ele tem que, de alguma forma, ele tem que juntar mais unidades, ou seja, o que a gente quer é que as unidades trabalhem mais juntas também, porque nós temos unidades complementares, conhecimento complementares entre as unidades. Tá? Para vocês olharem o recorte, o Igor apresentou da rede Embrapi, mas hoje, de IA, nós já temos 193 projetos apoiados, com 174 empresas parceiras,
213 milhões, sendo que 70 milhões da participação da Embrapa e 107 das empresas, e uma parte da unidade na composição da Embrapi, e nós temos 87 pedidos de propriedade intelectual. Propriedade intelectual mostra a qualidade do trabalho que a gente está fazendo. Toda vez que a gente tem uma patente, que a gente solicita uma patente, que a gente vê que essa patente vai proteger um conhecimento, mostra a qualidade do trabalho que é feito, que é original, que está chegando no estado da arte. A ideia agora é que cada consórcio que está se formando apresente para vocês os projetos, né? Os projetos que estão sendo propostos, e verificar se o interesse das empresas em aderirem a esses projetos, né? E usufruírem dos resultados que vão haver. O que vocês conversaram, Rosilda, eu acho que você e o Carlos, é que no futuro, talvez os temas que os projetos sejam propostos sejam direcionados por esse recurso que vocês podem acertar, combinar, ou seja, organizar junto com a Embrapi. Tá bom? Então, priorizar. Priorizar. O que a gente tem aqui, e vocês têm que ver, é que a rede de A é a primeira rede que está usando o Basic Funding, tá? Então, além da gente fazer o Basic Funding, nós estamos aprendendo como é que faz também, tá? Então, as sugestões são bem-vindas. Eu acho que a participação de vocês, a gente fez uma reunião muito interessante com os representantes. Hoje, aqui no Comitê de Capacitação, era o pessoal da VEG. Quem que era, Rosilda? Eu esqueci o nome. Era... Da VEG e da Datacom, certo? VEG e Datacom, que participaram junto com a gente aqui, deram insights incríveis para a gente com relação a isso, e estão sendo utilizados dentro dos projetos que vão ser apresentados. Tá? Eu extrapolei um pouquinho mais do tempo aqui, mas eu gostaria já de passar de imediato essa apresentação aos projetos, ao Leandro, tá, Rosilda? Eu vou ficar por aqui com as perguntas, com vamos dizer, aquilo que vocês precisarem, mas é importante vocês conhecerem os projetos, conhecerem os critérios. Eu acho que o Leandro vai entrar mais no dia a dia aí, que é exatamente onde vocês falaram. O Leandro vai nos apresentar, então, quais são os projetos. Isso, o Leandro vai apresentar tecnicamente os projetos, o Leandro, mas tem mais 2 pessoas da equipe que vão apresentar, os consórcios vão apresentar, e eu vou deixar um recado. Júlia, tá vendo? O Embrapa Day com a PID Brasil, eu acho bastante razoável a gente pensar em outras atividades como essa, tá bom? É que a PID Brasil sempre traz novidades e coisas que funcionam, Curato. Eu sei. Né, Júlia? E aí, juntando PID Brasil, Embrapi, CPQD, tudo funciona. É isso aí. Leandro, vamos lá, senão a gente não consegue. Tem o tempo de todo mundo aqui, eu estou um pouco preocupado com isso, tá? Vai lá. Vamos lá, sim. Olá, pessoal, boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez agradecendo aí a PID Brasil pela oportunidade dessa conversa aqui com vocês hoje à tarde. Meu nome é Leandro, eu sou professor no curso de computação da UFCG, né, que é credenciada a Embrapa aí, nas competências de software e automação, mas estou representando aqui um grupo, na verdade, de 5 unidades que estão se consorciando para enviar uma proposta, né, ao Basic Fund no tema de Deep Learning. Eu queria começar, na verdade, dizendo que quando a gente fala em IA, hoje em dia, a gente está essencialmente falando dos temas que estão sendo cobertos pelo Basic Funding, porque são os temas que têm trazido aí os maiores avanços de IA nos últimos tempos, e isso é refletido pela adoção desses temas aí pelo mercado, pela indústria. Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Andrew Ng, que é cofundador do Coursera e um dos grandes evangelizadores de IA no mundo afora, que ele fala que a IA é a nova eletricidade, né? O que ele quer dizer, basicamente, é que a IA tem o mesmo potencial de causar o mesmo impacto que a eletricidade causou na sociedade. Se a gente vê as aplicações modernas de IA, hoje em dia a gente vai ver que ele não está exagerando, né? Então, bom, IA já tem aparecido aí de forma recorrente aí, né, nos últimos anos como tendência tecnológica aí, em vários anos, inclusive 2021, né, como a gente pode ver aqui no levantamento da Gartner. Então, aqui a gente tem AI Engineering, tem Hyper Automation, que envolvem aí ferramentas de IA. Quando a gente pensa também em habilidades, né, de TI, né, habilidades relacionadas a IA, a Data Science, aparecem aí no topo também em vários anos, como a gente pode ver aí no LinkedIn. Né? Então, Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation, Natural Language Processing, inclusive, que são áreas que estão sendo cobertas pelo Basic Funding.
Bom, se a gente olhar aqui para o Brasil especificamente, né, e aqui a gente fez um recorte aqui de um relatório recente do Distrito Data Miner, que fez um levantamento aí de startups em IA no Brasil, a gente percebe aí, especialmente aí nos últimos 5 anos, né, um crescimento bem acentuado no número de startups que tem surgido tendo a IA, né, como base de seus negócios. Inclusive, essa pesquisa aqui foi feita considerando exatamente os mesmos temas que estão sendo cobertos pelo Basic Fund, que mostra que a gente está bem alinhado aí com o mercado, né, em termos de áreas sendo cobertas. Bom, agora falando especificamente de Deep Learning, que é a área que esse grupo aqui está focado, né? Bom, o que é Deep Learning? Deep Learning é basicamente uma sub-área da aprendizagem de máquina, né? E a aprendizagem de máquina é basicamente uma área que constrói modelos para representar, né, fenômenos do mundo real, né? E aí, o que Deep Learning tem de mais? Deep Learning é basicamente uma família de modelos baseados em redes neurais profundas com muitas camadas, que tem um alto poder de expressividade. O que isso significa? Que os modelos da Deep Learning podem modelar com alta fidedignidade basicamente qualquer fenômeno complexo do mundo real, obviamente, né, tendo aí uma quantidade suficiente de dados para isso. E aí isso tem possibilitado, né, modelos com alto grau de desempenho em várias tarefas, inclusive em algumas delas tendo desempenho igual ou até melhor do que seres humanos, como, por exemplo, tarefas de classificação de imagem, né, diagnóstico médico, e por aí vai. Bom, aqui a gente tem aqui embaixo a tendência desculpa, o interesse, né, no tema de Deep Learning, segundo o Google Trends, né, no decorrer dos anos aí, a gente percebe que a partir de 2012, que é quando os casos de maior sucesso começaram a realmente surgir, a gente vê um crescimento acentuado, e esse crescimento continua aqui alto, né, desde então. Aqui, do lado direito, a gente vê algumas aplicações em que Deep Learning é uma tecnologia habilitadora, uma tecnologia central, como, por exemplo, carros autônomos, né, entretenimento, por exemplo, videogames, reconhecimento visual, como reconhecimento de faces, reconhecimento de objetos, assistentes virtuais como o Siri da Apple, ou então Alexa da Amazon. A gente tem várias aplicações para processamento de linguagem natural, como chatbots, sumarização de texto. Na parte de saúde também, muito utilizado, especialmente no diagnóstico, né, de doenças por meio, por exemplo, de imagens médicas, personalização e muitas outras aplicações. Bom, e dentro do Deep Learning, né, a gente buscou o que é revolucionário. Tem várias coisas que estão aparecendo, várias coisas novas, né, mas o que é revolucionário nessa área? É importante dizer que para cada tipo de problema, para cada tipo de domínio, há uma arquitetura específica. Por exemplo, para a visão a gente tem as redes convolucionais, né, para texto a gente tem as redes recorrentes e por aí vai. E nesses últimos anos tem surgido uma arquitetura que se chama Transformers, né, que surgiu aí no mundo dos dados textuais, ou seja, para aplicações de processamento de linguagem natural, que tem promovido avanços surpreendentes, né? Assim, então, realmente tem elevado, né, o desempenho do entendimento de texto a outro patamar. Né? Embora esse tipo de arquitetura tenha surgido para aplicações de NLP, de processamento de linguagem natural, né, ela é um tipo de arquitetura que é essencialmente adequada a dados sequenciais, aqueles dados que têm uma natureza sequencial, por exemplo, texto, né, onde quando a gente vai escrever uma frase, obviamente a gente escreve palavra a palavra e há uma dependência, né, semântica entre essas palavras. Então, por exemplo, o verbo vem depois do sujeito, o adjetivo vem depois do substantivo, né, e essas palavras têm uma dependência funcional aí entre elas. E a grande sacada, o grande avanço dos Transformers é que, anteriormente aos Transformers, esses dados sequenciais eram processados, né, de forma sequencial, ou seja, considerando a ordem natural que esses dados chegavam. Né? E isso não permitia, por exemplo, um processamento paralelo. Né? E aí os Transformers criaram esse mecanismo, que eu não vou me aprofundar agora, mas que chama de atenção, que permite um alto grau de paralelismo no treinamento desses modelos. O que é treinamento? É você fazer com que o modelo aprenda a partir dos dados que são dados a esses modelos. Né? Então, isso permitiu, primeiro, né, treinamentos muito rápidos, porque você pode distribuir o treinamento, e, em segundo lugar, né, o uso de quantidades de dados ou massas de dados sem precedentes até então. E isso gerou modelos super
sofisticados, modelos com alto desempenho em várias tarefas. E aí isso começou no NLP, mas já transbordou para várias outras áreas. O que a gente quer fazer? É uma tecnologia nova, obviamente, e hoje a gente encontra muito pouca coisa disponível, e as coisas que a gente encontra disponível para utilizar, para reutilizar, né, são basicamente voltadas a texto. Né? Então, o que a gente quer fazer aqui? Então, a gente está propondo, né, nesse nosso projeto para o Basic Funding, um framework baseado em Transformers para domínios diversos. Então, primeiro, a gente quer democratizar o uso de Transformers, é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que tem um alto potencial, né, que é competitivo, né, então quem dominar essa tecnologia vai sair na frente, né, a curto, médio prazo. Então, a gente quer criar, por exemplo, o que a gente quer fazer aqui basicamente é criar componentes que podem ser reutilizados, né, para diversos fins. Por exemplo, modelos pré-treinados, APIs, componentes e bibliotecas e coisas nesse sentido. Bom, atualmente a gente tem 5 unidades participando desse consórcio, certo? Então, a FCG, que é a universidade que eu represento, tem a UFAL, a IF de Santa Catarina, o Instituto Eldorado, e o Senai Cimatec da Bahia, certo? É importante mencionar que todos esses institutos que fazem parte desse consórcio têm larga experiência aí em projetos de P&D de forma específica, em projetos que envolvem IA. Certo? Quais são as vantagens desse projeto? Primeiro, não há soluções similares no mercado até então. Então, como eu comentei antes, né, a grande maioria dos componentes que a gente ainda encontra de Transformers são voltados para texto. Então, a gente quer ampliar isso para outros domínios. No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Capacitação em tecnologia estratégica. Então, esse é um dos grandes, na verdade, objetivos, né, desse modelo de Basic Funding, que é a gente poder se capacitar tanto as unidades Embrapi quanto os profissionais das empresas envolvidas em tecnologias que são competitivas. Então, a ideia aqui é plantar verde para colher maduro, né? Então, o desenvolvimento é dirigido a problemas, então a gente vai ter um grande consórcio de empresas aí que a gente espera que vão fornecer cases para que a gente possa fazer um desenvolvimento dirigido a esses cases, né? Então, como eu já mencionei, a ideia é que esses componentes que a gente vai construir no projeto possam ser facilmente reutilizados, né, já com um bom entendimento de como essa tecnologia funciona para projetos finalísticos mais à frente. E, obviamente, uma das grandes vantagens desse modelo de Basic Fund é esse modelo onde a gente vai colaborar, né? Então, a colaboração aqui como indutor de inovação. Então, a gente tem muitas cabeças pensantes, a gente tem muitas expertises que são complementares e a gente espera que isso aí vai induzir a coisas inovadoras. Bom, em termos de domínios e aplicações, o que a gente... Aqui são só alguns exemplos, tá? Mas o céu é o limite, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um processamento de linguagem natural, a gente pode construir com os Transformers chatbots, analisadores de sentimento, fazer sumarização automática de texto. No contexto de visão computacional, a gente pode fazer video captioning, que é você atribuir automaticamente captions aos vídeos, reconhecimento de ações em vídeos, por exemplo, se a pessoa está correndo, está sentada, está deitada, etc. Na área de séries temporais, também os Transformers têm um grande potencial de aplicação, por exemplo, em toda essa área de dados energéticos, que são dados inerentemente sequenciais, né? Então, a gente tem previsão de consumo energético, previsão de poluição, manutenção preditiva e prescritiva de hardware e equipamentos, e outras aplicações, como, por exemplo, previsão de anomalias e sistemas de recomendação. É importante mencionar que todas essas unidades que fazem parte desse consórcio, elas já desenvolveram ou desenvolvem projetos nesses domínios e aplicações aqui, não necessariamente usando os Transformers. Isso quer dizer que nós já temos uma forte base sobre a qual esse projeto vai ser construído, certo? Pessoal, então, para não me estender mais, eu termino aqui e agradeço novamente aí a oportunidade. Legal, Leandro. Quem que vai ser agora, Leandro, o segundo grupo? Então, esse foi o primeiro consórcio, né, Leandro? Quem que vai ser o segundo agora? É o Varejão. É o Varejão? Obrigado, Isso, o Rodrigo Varejão, que vai apresentar a área de... Machine Learning e Data Science. Isso mesmo. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. O controle aqui, deixa eu só ver como é que eu mexo nele aqui. Se eu apertar remote, ele...
Eita. Se atrapalhar, vocês me falam, hein? Muito bem, então boa... Estou vendo teu ponteiro, viu, Varejão? Tá vendo, né? Tá. Então, boa tarde, uma satisfação, né, professor Rodrigo Varejão Adrião, aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Então, eu vou falar um pouquinho do nosso grupo, né, como foi já falado anteriormente, são 3 grupos. O nosso é da área de Machine Learning e Data Science, né? É um grupo formado por Inatel, pelo Departamento de Ciência e Computação da UFMG, pelo CESA, e por 3 instituições da rede federal, né, Educação Profissional e Tecnológica, o Instituto Federal de Minas Gerais, o Instituto Federal do Ceará e a minha instituição. Muito bem. Como já foi falado aí né, pelo Carlos, eu acredito, né, eu acho que a grande dor, né, do setor industrial é a necessidade de aumento de produtividade, e isso passa por modernização, não tem jeito. E infelizmente, né, o Parque Fabril não pensava numa camada de inteligência artificial, não pensava na integração com soluções de otimização baseada em inteligência artificial. Então, é justamente nesse contexto que nós temos atuado. Então, nossas 6 unidades têm expertise, né, em desenvolver soluções, tentando aproveitar ao máximo a estrutura instalada, né, tirando proveito disso. A gente sabe muito bem, né, que a discussão toda da indústria 4.0 já prevê, quer dizer, toda a modernização do setor industrial, inclusive incluindo, né, essa nova tecnologia. A gente não descarta atuar, claro, também nessa frente, né, que é muito mais interessante, mas a gente entende também que no contexto da indústria, boa parte do parque industrial está ainda em estágios anteriores, desenvolvimento, né, acompanhou nos estágios anteriores do desenvolvimento tecnológico, e certamente vão precisar muito de soluções de machine learning para ganho de produtividade, né? Muito bem. Os desafios são muitos, né? Eu vou tentar complementar um pouco a fala do Leandro, né? Quem trabalha com data science e machine learning, então, tem uma preocupação muito grande com relação a extrair informações dos dados, a estrutura dos dados, a representação dos dados, né? Nós também temos uma preocupação com relação à escalabilidade dos sistemas computacionais que vão acomodar essa tecnologia, né? As especificidades de cenários reais são muito diferentes, né, das premissas clássicas aí que são desenvolvidas no ambiente acadêmico, né? A interação com os usuários com o sistema muda, então a gente também começa a perceber a importância de incluir esse ator, né, no processo, né? O suporte ao processo como um todo, vocês vão ver que as dores são muitas, né? A gente vislumbra no nível de desenvolvimento tecnológico a solução, porém a sua incorporação demanda outras camadas aí que eu vou falar um pouquinho. Os perfis de atuação variam entre os cenários, né? Isso precisa ser levado em consideração, e a riqueza da iniciativa da rede contribui muito nisso, tá? E a incorporação de ética e valores humanos, que é um dos aspectos, vamos dizer assim, os novos requisitos estão sendo demandados pelos sistemas, até alguns sistemas vão ter que ser revistos para incorporar ética e valores humanos. A gente vai trazer isso também como uma informação complementar, que é discutida, né, em comitê específico da nossa rede, né? Muito bem. Como eu disse, as dores da empresa são grandes, são diversos níveis, e a gente entende que é necessário, na hora da implementação de soluções, sobretudo machine learning, considerar um sistema que tem essa camada de governança presente, tá? A gente entende que a governança ela é fundamental se você pretende implementar a solução de machine learning na sua empresa, né? Então, ela acaba trazendo um conjunto de elementos, né, que normalmente não são considerados, né, o que a gente chama aí de IA responsável, né, centrada aí no ser humano, né? Vou falar um pouquinho rapidamente de cada uma dessas camadas com relação à governança. Então, envolvimento da gestão, né, os talentos, né, foi comentado anteriormente, né, o Leandro comentou rapidamente, né, a gente precisa de talentos para tocar isso, né, então atração e qualificação de talentos, ao que nós oferecemos também. Transparência e ética, eu vou tocar um pouquinho nesse aspecto da transparência. Revisões internas das iniciativas, enfim, aí entra aspectos importantes da governança que vão impactar no processo, né,
apropriação e adoção de padrões industriais e, no final da história, a mudança cultural, né? Com respeito ao processo, nós estamos acostumados, né, quem trabalha com desenvolvimento, baseado em machine learning, de respeitar uma série de etapas, né? Aqui você tem um ciclo de vida da solução machine learning e a gente percebe que nesse ciclo de vida, né, estratégia, processo, pesquisa, desenvolvimento, inovação operacional, falta ali a governança, né, que a gente chama o primeiro nível, um nível mais alto que vai auxiliar a implementação desse processo, tá? Vale destacar que, apesar desse diagrama aqui não mostrar muito bem, essa representação ela é mais instrutiva nesse sentido. O tamanho de cada etapa aqui está associado ao tempo que eu vou precisar investir, né? Então, a gente percebe que a parte de codificação ela consome um certo tempo, mas existe toda uma série de etapas que precisam ser consideradas e que o planejamento, para ser bem feito, tem que respeitar com cuidado, né? No outro nível de técnicas e tecnologias, né, nós estamos acostumados muito de falar dos métodos, algoritmos, das suas funcionalidades, né? Por um lado, focando atributos técnicos, né? A acurácia é o principal, só que nós estamos trazendo, a rede está trazendo isso, né? A discussão também de outros requisitos que são igualmente importantes, até mais importantes, a ética e valores humanos, tá? Eu vou destacar um deles, né? Que acaba envolvendo o desenvolvimento da solução, né? É que as soluções de IA têm a fama, né? Recebe a fama de serem uma caixa preta, né? O estereótipo de caixa preta, porque a caixa preta, tanto para quem desenvolve quanto para quem vai usar, né? E a gente sabe muito bem que, num conjunto de técnicas machine learning, a gente tem outras ferramentas, né? Aqui na parte central, por exemplo, métodos baseados no modelagem do raciocínio humano, né? Modelagem do conhecimento, que utiliza modelos de grafos, representações que são intuitivas, né? Só que isso tem impacto na acurácia, né? Então, a solução tem que pensar nisso, né? Se eu quero muita acurácia, eu vou caminhar para soluções como essa que o Leandro apresentou. Se eu quero caminhar para explicação, né, interpretação do modelo, eu tenho que buscar outros métodos que não necessariamente vão prover a acurácia. É claro que é possível combinar modelos, né? Esses modelos combinados conseguem melhorar um pouco a acurácia dos métodos explicáveis, né? Então, e a decisão, claro, tem que levar esse aspecto em consideração, tá? Com relação ao cenário de aplicação, aí que fechando a minha apresentação, a nossa rede, ela tem experiência em trabalhar em soluções voltadas para veículos autônomos, né, na área de saúde, até se foi citado o caso aí do Covid, né, um dos exemplos lá atrás, tem exemplos no mapeamento de dengue também, né? Trabalhamos muito com processos industriais, que é a área que aí está buscando aumento de produtividade, setor de varejo, né? Quem atua muito no setor de varejo é o César, e redes de comunicação. E aí nós fizemos, claro, não estamos fazendo esse trabalho de mapeamento, tá? Anterior até esse momento, mas como eu busquei nessa apresentação, mostrar que queremos atuar também com as dores de vocês, né? Aqui eu trouxe um exemplo para compartilhar, que foi gentilmente preparado pelo nosso colega do Inatel. Então, na área de comunicações, que às vezes a gente não fala muito, né? Você tem aí o Open RAN, que é uma arquitetura aberta, né, que possibilita a criação de aplicações de automação e otimização da rede, né? Ela representa aí, essa camada representa 70% do custo da rede de acesso, né? Então, há uma expectativa de movimentação de recursos muito grande nessa área e um espaço, né, para prover aplicações de inteligência artificial justamente nessa camada de gestão da rede, tá? Indo para o fechamento, o nosso diferencial, acredito, o diferencial de todos aqui, né, dos grupos que estão apresentando, é combinar, né, os domínios de aplicação que nossas unidades estão acostumadas a trabalhar, né, o conhecimento teórico, né, nossas unidades têm o lado da formação presente, instituições de ciência e tecnologia, né, a possibilidade de compartilhar infraestrutura, que é uma ação também da rede, né? Tudo isso aí combinado é o que nós podemos oferecer para vocês, tá? Então, eu agradeço o espaço e fico à disposição aí para interação após a apresentação. Obrigada, Varejão. Rosilda, desculpa pelo tempo, mas eu acho que a gente ainda tem mais uma apresentação, é a última, vai ser feita pelo Alexandre
certo? Certo. Sobre visão computacional e a nossa última área foco do Basic Funding. Ele vai explicar um pouquinho sobre essa área e a proposta, né, de projetos que a gente tem. Isso. Estão vendo a minha tela, a apresentação já? Já. Ok. Tá bom. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. Acho que tem um controle aqui em cima. Sobre a proposta da plataforma de visão computacional e processamento de linguagem natural. Eu sou Alexandre, eu sou pesquisador líder de IA aqui no Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. O nosso consórcio é entre as instituições de pesquisa formada por o CPQD, a Fundação CERT, o LACTEC, a FURG e o Senai do Rio Grande do Sul. A proposta da ideia é uma plataforma de few-shot learning para visão computacional e processamento de linguagem natural. Eu quero resumir de uma maneira bem simples o que é few-shot learning, que é aprendizado a partir de poucos dados. Então, a ideia é a gente desenvolver uma plataforma de desenvolvimento para soluções de few-shot learning no contexto industrial, isso é, do TRL 2 a 4. Isso porque hoje, se um pesquisador, uma instituição deseja desenvolver esse tipo de solução, não existe uma plataforma, um framework, um ambiente fácil para a programação disso. Assim como também existem poucos modelos, é uma plataforma, é um sistema que está saindo agora da academia, começando a ter alguma experimentação prática, mas o conceito de utilizar poucos dados e poucos exemplos, ele é bastante viável para a indústria como um todo, né? Então, essa plataforma, a ideia é desenvolver esse modelo de desenvolvimento para soluções para o contexto brasileiro, e a gente diz isso porque isso é realmente bastante importante, principalmente no processamento de linguagem natural, onde a gente tem que trazer o português. Então, não tem como hoje a gente utilizar modelos criados em inglês para fazer identificação de idioma para português. É uma oportunidade de trabalhar com diversos institutos de pesquisa já renomados que realizam realizaram diversos projetos em inteligência artificial, como em geral, mas bastante visão computacional e aprendizado de máquina, né? E a ideia é a gente desenvolver esse ambiente para treinamento e teste de modelos. Existem muitas vantagens dessa proposta. A primeira é que não existe nenhuma solução similar no mercado ainda, tanto nacional quanto internacional. É uma oportunidade das empresas participantes do consórcio absorver essa tecnologia e o conhecimento através da transferência de tecnologia. O desenvolvimento de soluções para essa abordagem, ela é importante para quando há poucos dados. Se eu quero fazer uma prova de conceito mais rápida, validar uma visão computacional, um NLP mais rápido, mas também para casos que são dados raros e escassos. Eventualmente, eu realmente não tenho como ter mais dados. Então, esse tipo de solução ela é bastante viável. Por ser uma solução um pouco mais, teoricamente ela é complexa, mas praticamente ela é um pouco mais fácil de utilizar. Depois de implementada, ela é de fácil reutilização. O principal impacto dela é que ela reduz consideravelmente o tempo e custo na criação dos bancos de dados, datasets, né, conjunto de dados rotulados, e isso hoje ocupa um esforço de tempo e custo considerável nos projetos de desenvolvimento de visão computacional e aprendizado de linguagem natural. É uma oportunidade de acompanhar uma teoria que está migrando do desenvolvimento científico para o contexto de aplicação, assim como foi também com visão computacional há 2, 3 anos atrás. E relembrando que realmente a criação de dataset, conjunto de dados rotulados, é um processo custoso, pois depende do tempo do pesquisador, do especialista, da própria empresa que está envolvido no projeto, eventualmente a contratação de um terceiro. Então, é a chance de que a gente tem de desenvolver uma tecnologia que reduz bastante o tempo de desenvolvimento. Como um comparativo, eu coloquei as principais etapas. Então, na aquisição de dados, os métodos tradicionais, eu digo, a maioria baseada em Deep Learning, eles precisam de muitos dados. É lógico que isso traz uma robustez interessante, enquanto os métodos few-shot, eles precisam de poucos dados, lógico, menor tempo e menor custo envolvido nessa primeira etapa. Como foi apresentado anteriormente, é uma etapa considerável. A etapa de anotação, que é você identificar o que está em cada imagem, o que está em cada texto, também é bastante custosa, demanda bastante tempo de projeto, e é sempre necessário uma reavaliação ao longo do tempo. O processamento para os métodos
tradicionais costuma ser um pouco custoso, ainda mais com o dólar alto, ou utilizando algum HPC da própria rede de IA. E o tempo para chegar na solução final ele costuma ser demorado e custoso. Enquanto isso, a FeelShot, a gente consegue fazer um processamento de um recurso um pouco mais modesto, médio, baixo, tem computadores pessoais. É um processo mais ágil, de fácil reutilização. Então, para provas de conceito, dados raros, ele é realmente bastante indicado. A aplicação ela é bastante diversa, né? Visão computacional e processamento de linguagem natural é um mundo dentro da IA, onde as pessoas fazem carreira ali dentro, mas diretamente a gente pode correlacionar essas aplicações à inspeção visual de produção, análise de qualidade de produto, né? Contagem de objetos, análise virtual visual de conformidade, reconhecimento de fala, chatbot para contexto específico, porque a gente sabe que se pegar um chatbot tipo Siri e colocar numa produção, não necessariamente funciona. Classificação, seja de doenças, de plantas, do agro, né, ou de algum ambiente industrial específico. Busca de imagem através de imagem, que é o Image Retrieval. Reconhecimento de gesto, classificação semântica de textos. Então, a gente tem muitas aplicações, e o que a gente quer realmente aqui desse consórcio é a gente ter uma aplicação real de uma empresa. Então, a gente convida aí novamente as empresas a fazerem parte desse consórcio, para aí sim trazer uma aplicação real para a gente desenvolver essa plataforma e já fazer os testes nessa aplicação. Para ser bastante claro de como funciona isso na nossa cabeça de pesquisador, né? A ideia é que a gente tenha essa aquisição de dados, seja imagem ou texto, de uma maneira bem rápida, com a anotação. O consórcio vai desenvolver os modelos para vocês, os membros do consórcio, para as empresas utilizarem. Vai ser possível treinar esses modelos para os dados customizados, testar os modelos, avaliar e validar o conceito e realizar deploy de uma maneira bem mais ágil. Então, a gente trata aqui de duas formas. Ou a gente traz agilidade na prova de conceitos, ou a gente consegue dar uma solução para casos onde há poucos dados. São duas soluções bastante interessantes que a gente vê a necessidade de mercado. Novamente, eu agradeço o tempo de vocês e, bem, a gente fica à disposição para questionamentos e conversas posteriores. Valeu, Alexandre. Júlia, permite só um segundinho, então. Assim, você com a Rosilda agora. Tá, joia. Rosilda, é só para esclarecer até o pessoal aqui, quando a gente fala de TRL um pouco mais baixo, um TRL 2 a 4, a gente está saindo um pouquinho da aplicação em si individual da empresa, né? Ou seja, o que precisa aí é as empresas trazerem problemas concretos aonde você resolve com aquilo que está sendo colocado. Daí a vantagem. Eu posso pegar qualquer um deles que, depois de executar um projeto, tá certo? E desenvolver esses métodos e os projetos aqui, fazer um projeto específico com cada indústria fica muito mais barato e é muito mais rápido, porque os métodos já estão desenvolvidos, né? Então, muitas vezes, aqui, o que a gente está buscando, o desenvolvimento da tecnologia em si, a gente teve até essa discussão, até com o próprio participante aqui da PID Brasil, lá no nosso comitê, nós estamos trabalhando na geração do conhecimento para fazer um projeto mais eficaz e eficiente com as empresas, tá? Daí que a gente mostra isso, acho que as unidades ficam aí disponíveis a responder agora, mas também depois individualmente, eu acho que a Júlia pode colocar o nome das empresas, de repente uma das empresas aí que pô, achei legal isso daí, quero conversar com você se essa aplicação é possível. Liga para o pessoal para fazer. A ideia não é um projeto para uma empresa, quanto mais empresas participarem, melhor para o projeto e mais barato fica, tá certo? E o que elas vão receber no projeto é o desenvolvimento da tecnologia que depois elas vão para a aplicação competitiva delas, tá certo? Então, aqui eu acho que a Cristiane... O que é a participação curado do Basic Funding e o que é a participação das empresas objetivamente? Qual é a expectativa? Na realidade, a gente vai ter... o que vai acontecer com os 3 projetos aí é o seguinte, nós temos... a Embrapi vai aportar 1 milhão em cada um desses projetos, entendeu? Esses projetos
Quanto mais empresas tiverem e mais empresas contribuírem, eles aumentam de tamanho e conseguem fazer isso mais rapidamente e conseguem desenvolver mais coisas dentro do projeto. Entendeu? E agora, é assim, um projeto desse que tem um aporte das empresas, ele vai ser mais bem pontuado do que um projeto que não tem aporte. É isso daí, porque quando as empresas, o que a Embrapi preza muito, e aí vocês têm que ver, é a participação e a demonstração de interesse das empresas faz com que os projetos fiquem mais fortes, tá? Então, essa é a ideia de ter as empresas participando junto, tá bom? Os resultados, eles são compartilhados, aí me permitam colocar isso daí, né, que é uma coisa, os resultados vão ser compartilhados pelas empresas que vão participar dos projetos, né? É um projeto de tecnologia, né? Os resultados vão ser compartilhados e a gente imagina, pelo menos é o primeiro projeto de Basic Funding que está sendo realizado pela Embrapi, a gente imagina que, feito esse primeiro projeto, o projeto que vem competitivo aí, ele é muito mais barato, porque uma boa parte da tecnologia já foi desenvolvida e já foi quebrada as pedras antes, entendeu? Esse é vamos dizer, o contexto maior que a gente vai. E quanto mais empresas participaram, menos fica para cada empresa individualmente, né? E ela absorve. De toda sorte, a empresa deve... São três projetos e a empresa deve se ajustar ao interesse. Eu quero ficar lá na... Eu quero ir com um, eu quero ir com dois, eu quero ir com três. Eu quero deep learning, eu quero machine learning ou eu quero a visão computacional. Não há restrição de uma empresa participar dos três, tá? Não há restrição nenhuma. Ela vai conversar com os consórcios e vai colocar a participação dela. Ela pode participar dos três, pode participar de um, pode participar de dois. Não existe. O importante para a gente é trazer as empresas para os projetos, para depois usufruírem e nos ajudarem até o direcionamento. Você vai ver que muitos dos dados vão vir das empresas para esse direcionamento aí. E essa primeira etapa é essa coisa mais básica, né? Para depois, que pode ser desenvolvida de forma conjunta, de interesse comum, e aí depois... Exatamente. Que se pode se enquadrar e, de repente, até outras oportunidades dentro da própria Embrapi, com outros desdobramentos em outros fundos. Exatamente, exatamente. Esse projeto, esse dinheiro do Basic Funding, ele vai se reverter em conhecimento para a rede, para tornar os projetos para os clientes cada vez mais baratos, entendeu? E se a empresa participa, a gente também vê isso como uma absorção de tecnologia, ou seja, a empresa participando do projeto com a gente, ela vai entender o que está acontecendo, vai participar, vai direcionar, vai conseguir, de alguma maneira, vislumbrar as possibilidades para o próprio uso dela, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa... Como vai ser curada essa interação entre a empresa e o projeto? Tem que ter alguém dedicado especificamente para isso? Como é que funciona? É um projeto Embrapi como qualquer outro que tem, tá? É um projeto Embrapi, tá certo? Que tem o projeto tem o seu escopo, tem as responsabilidades de cada um. É um projeto normal, não tem nenhuma diferença dos outros. A diferença é que o Basic Funding já vem para o projeto, entendeu? Esse dinheiro todo vai ser gasto em capacitação, tá? Quanto maior a capacidade dessa tecnologia atrair empresas para participarem, tá? Mais demonstra o interesse e mais viável fica a capacitação da própria rede. Porque Mas ela é tanto capacitação dos ICTs quanto capacitação do pessoal da indústria. Ou não? Como ocorre em todo projeto, tá? Eles vão aprender a utilizar, vão participar. Aí o Leandro pode até me ajudar mais, até para não falar sozinho, porque é assim, como apesar de eu trabalho no CPQD, mas aqui eu tenho a posição de presidente da rede, eu tenho que ser equânime entre todas as unidades, tá? Espero que vocês entendam isso, até por uma questão de justiça para todos, né? E eu vou pedir até para o Leandro me ajudar. Quem sabe o Leandro nos auxilia, Leandro. O Leandro auxilia até mais vocês, operacionalmente. Como é que vai funcionar?
Rosildo, eu acho que como o Curado falou, é muito parecido como os projetos Embrapi tradicionais já funcionam, né? Então, eu acho que é muito mais no sentido de Imagine que aqui definir... você tenha empresas, Leandro, que nunca Desculpa? tiveram a Sim. experiência de estar com a Embrapi. Certo. Bom, a gente vai definir como é que funciona. A gente define papéis, né, para cada ator e os atores vão decidir onde é que elas querem atuar, né? Então, por exemplo, as empresas elas podem ter, por exemplo, pessoas que nunca tiveram contato com IA, mas têm contato com TI, com programação, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer ações de programação em conjunto, né, onde esses profissionais vão estar colados ali com os profissionais das universidades, né, desenvolvendo esses componentes em conjunto. Eu acho que daí que acontece, né, a capacitação, a interação. Mas esse é um desenho que eu acho que a gente tem bastante flexibilidade para fazer, sabe? Não precisa esses profissionais se deslocarem das suas empresas, eles podem fazer isso a partir das suas empresas. Que é como acontece hoje, por exemplo. Quando a gente desenvolve projetos, a gente tem GitHubs, GitLabs compartilhados, onde a empresa está o tempo todo verificando o código que é produzido pelas unidades Embrapi e vice-versa, né? E aí a gente vai trocando informação de forma assíncrona, vai fazendo reuniões. Então, assim, o modelo é muito tradicional e a gente pode decidir qual é a forma que a gente quer fazer isso em conjunto. Eu aconselharia, tá, Rosildo? É assim, tem 3 consórcios, tá? Vocês poderiam procurar até os consórcios, aí havendo interesse numa das tecnologias, procurar o consórcio e negociar com eles, entendeu? Essa participação. Eu acho que estão todos bem abertos a negociar todas essas partes como um projeto, né? O interesse deles é trazer as empresas para participarem, para trazerem os aportes para aumentar o escopo e quanto mais empresas participam, maiores as chances desse projeto ser executado dentro do Basic Funding, tá? Essa é a ideia. Agora é bem aberto. O volume de aportes define o número de pessoas que participam? Eu deposito, sei lá, 50 mil reais. Com 50 mil reais, quantas pessoas podem participar da minha empresa no projeto? Como é que funciona isso? É negociação direta com eles, viu, Rosilda? Não tem... Mas é assim, eu diria para você que é um consórcio. Cris, pode auxiliar aí. Isso, desculpa. Rosilda, pessoal, aqui é a Cristiane Hauen, da Embrapi. Cris Hauen, prazer estar aqui com vocês. Vou tentar ajudar aqui um pouquinho na parte da operação e dos aspectos de critérios, né, para ingresso das empresas aí nos consórcios que foram apresentados. Então, a gente apresentou aqui as 3 áreas foco, né, do Basic Funding para a rede de inteligência artificial. Então, essa é uma estratégia pioneira, como bem o Curado apresentou, a gente está iniciando, né, essa aventura de fazer uma coisa inédita no cenário brasileiro, uma experiência muito baseada no Basic Funding de Israel, algumas iniciativas alemãs, como o Carlos mencionou, dos Estados Unidos, tentando pensar aí em tecnologias disruptivas, né, que ainda não estão, de fato, estabelecidas nos portfólios de investimento das empresas, mas que as empresas já conseguem ver que são tecnologias portadoras de futuro, né, e têm interesse em embarcar nesse desenvolvimento tecnológico ainda incipiente, mas que pode também receber apoio Embrapi, na sequência disso, nos TRLs posteriores, tá? Então, apoiamos aqui no Basic Funding de 2 a 4, mas se há interesse da empresa em continuar o desenvolvimento, Embrapi também é uma opção para dar sequência no desenvolvimento da tecnologia, né? Sozinha ou na parceria com as empresas que estão ali no consórcio, enfim, as regras dos consórcios são estabelecidas pelos participantes dos consórcios. Então, respondendo a sua dúvida sobre aporte empresarial, para cada uma das áreas, a Embrapi está destinando para esse ano de 2021 R$1 milhão. Sobre esse R$1 milhão, o limite mínimo, né, de aporte empresarial que está previsto para Basic Funding é de 10%, diferente daquele mínimo de 33% de um projeto tradicional. Então, a gente entende aqui na Embrapi que, como são mais arriscados, menos próximos a ganhos, né, de colocação no mercado, de apropriação dos resultados no mercado, o aporte empresarial tem que ser menor, a participação empresarial tem que ser menor do que num projeto tradicional. Então, aqui o mínimo é de 10% do 1 milhão. Portanto, o conjunto de empresas participantes de cada consórcio tem que destinar em recursos financeiros no mínimo R$100 mil
para cada um dos projetos, tá? Para cada uma das áreas foco. Então, essa é a regra de início. Mas, como o Curado mesmo mencionou, não existe número limite de empresas, tá? Então, são no mínimo 2 empresas para cada consórcio, para a gente começar a pensar num consórcio, né? Como é que ele se organiza do ponto de vista aqui das regras iniciais do Basic Funding. Necessariamente, a gente tem a configuração aqui das unidades, conforme foram apresentadas, né? Tem área de Basic Funding que tem 5 unidades, tem área que tem 9 unidades, tem área que tem 6 unidades já configuradas, tá? E necessariamente essas áreas, esses consórcios têm que contar com pelo menos 2 empresas e uma startup. Então, essa é a configuração mínima de cada um dos consórcios. Então, se 2 empresas já quiserem embarcar na tecnologia, nessa proposta que foi aqui apresentada para vocês, ou modular as propostas em outros direcionamentos que não estão aqui, mas que tenham como base os grandes chapéus, as áreas foco, que foram escolhidas aí com a participação dos nossos conselheiros, né, da rede de IA, inclusive a P&D Brasil participou desse processo, né? A intenção é que a gente consiga, então, pelo menos de cara, contar aí com o investimento nessa sugestão de área foco de pelo menos 2 empresas e necessariamente uma startup. Tá? Então, essa é a configuração mínima. E aí, obviamente, se há o interesse, né, nessa área e querem aportar mais recursos, quanto mais o investimento, melhor para o critério de desempate que foi colocado também. Cris, eu queria abrir o espaço para a Débora, que é presidente de empresa, e a gente tem aqui um caso claro aqui de um empresário fazendo uma pergunta, Débora, por favor. Perfeito, excelente. A gente estava esperando por isso mesmo. Obrigada, Rosina. Bom, obrigada aí por toda a renovação tecnológica que foi feita aí, das novas tecnologias, das novas plataformas, do novo conhecimento que se abre para todas as empresas. Parabéns, Embrapi, pelos novos projetos também, acho que vão ter tem bastante campo para isso, né? Um pedido que eu faço, assim como todas essas tecnologias são novas, todo esse modelo de trabalho é novo, vai necessitar por parte das empresas um conhecimento de gestão, ou seja, existe também, acho que foi colocado pela Rosilda no início, né, que um dos primeiros projetos da P&D foi de levar conhecimento de gestão de P&D, de uma governança na área de P&D. Eu acho que urge daí para esse novo momento que está se tendo com tantas oportunidades e também pela necessidade que a gente tem de ter assim, bom, quais são os novos modelos de gestão de P&D que a gente vai ter no momento em que as empresas geralmente têm o seu departamento de P&D, em que aquilo ali é passado ágil e a gente já sabe o tempo de resposta, e quando vai se trabalhar com uma rede e quando vai se trabalhar com demais institutos. Quer dizer, é quase um novo modelo de pensar dentro das empresas. Então, acho que tem que ser um ponto de atenção bem forte, tanto, Rosilda, pela parte de P&D, da P&D Brasil, em que a gente trabalha com as empresas bem de tecnologia, quanto da parte da Embrapi, que tem agora esses projetos e demais, né, institutos envolvidos, um ponto de atenção bem forte. Tá? E até complementando ali com o que o Carlos Eduardo colocou, em que a gente precisa agora, se antes a indústria via como um produto, a gente vai fazer com o Embrapi, a gente vai fazer com demais, ou procurar institutos de pesquisa, universidades, aquilo que não é do nosso core business, mas agora a complexidade tecnológica está tão grande que é muito difícil tu lançar um produto que tu tenha toda a tecnologia, não tem mais essa. Ou seja, tu tem que ter... eu trabalho com energia, o que é legal, mas eu preciso ter comunicação, eu preciso começar a entrar na parte de inteligência artificial, acho que a gente até já fez alguma coisa com o Eldorado também. Né? Ou seja, urge, não tem mais... É muito grande agora o espaço da tecnologia dentro, então não só aquilo, mas praticamente em quase todos os negócios, a gente vai precisar de todas as tecnologias envolvidas. Então, a questão de gerir isso daí é muito importante. Débora, se me permite só um complemento aqui, é o seguinte, eu acho que a iniciativa da Embrapi de colocar redes é mais ou menos nesse sentido, tá? Então, a ideia é, se você precisa de alguma coisa, você vai numa unidade de IA, por exemplo, da rede de IA,
e ela busca nas outras unidades a capacitação que é necessária para isso. Tá? Então, é one-stop shop, que é o que a Embrapi está colocando, Então, eu achei relevante isso que você falou, da questão da complexidade. Realmente é uma verdade, a gente vê as empresas hoje bastante preocupadas com isso, a gente vai ver as empresas de hardware com software aqui, eu nem diria para você, mas de área, de transformação digital, de blockchain, tudo começa a trabalhar e gerir isso é uma coisa complicada. A gestão da inovação hoje não é tão simples quanto no passado, que você tinha correspondência de 1 para 1. Mas eu acho que há iniciativas, e esse feedback para a Embrapi, que é uma direção boa, ou seja, você forma a rede e numa rede o cliente ou a indústria busca uma unidade e a unidade busca dentro da rede as tecnologias complementares para ela. Tá? Eu acho que vai muito nesse sentido aí de trazer. Tá bom? Mas muito assim como isso. Complementando o curado, né, Débora, a gente está aqui trabalhando com uma perspectiva de Open Innovation bem tradicional, só que muito mais associada a plataformas, né? Porque a gente já está com a infraestrutura a complementar das unidades em grandes temas dentro das redes, à disposição das empresas. E ainda complementada com os recursos de fomento à disposição também, né, com recursos não reembolsáveis, muito à disposição e cada vez maiores, porque estão dentro aí de modalidades de fomento que estão crescendo bastante, como o PPI, né, que a gente já mencionou no começo da reunião. Temos o Rota 2030 também, que é uma opção de fomento que está disponibilizada para as nossas redes, e aí a gente está complementando os nossos recursos com parcerias com o Sebrae, com o BNDES, conforme mencionado pelo Igor, né. Então, é uma oportunidade muito importante para as empresas ter à disposição, né, tanto essa infraestrutura, a expertise dos profissionais, a infraestrutura estabelecida de forma complementar entre os institutos e está à disposição ainda o recurso de fomento associado a tudo isso, né, então a gente está aqui para ouvir de que maneira a gente pode direcionar os recursos, direcionar as áreas, uma perspectiva indutora, que é o Basic Funding, mas também atendendo às demandas empresariais dos projetos tradicionais de forma complementar. Eu queria ouvir o Alexandre, que está ali com a mãozinha levantada aqui. Alexandre, ele tem muita mulher junto aqui, ó. Senão o microfone não abre para ti. Não, eu queria só complementar que você havia perguntado sobre como funciona, de fato, a interação, né, entre esses grupos e as empresas. E eu vou dizer o que a gente sempre diz em todos os projetos. Quanto maior a interação da empresa, melhor para a gente. O que a gente não quer é que a empresa pense que ela está comprando um produto. Que de fato a gente está desenvolvendo um conhecimento, e ainda mais esse caso, que é uma excelente oportunidade da empresa ter um desenvolvimento de um projeto realmente de TRL mais baixo, que traz um pouco mais de tecnologia e ciência, de várias instituições para dentro da empresa. E como funciona essa interação, a gente sempre pede um apoio de quem dentro da empresa tem um pouco mais de afinidade com ciência, quem faz um mestrado, quem trabalha na TI, mas todas essas conversas que a gente tem as conversas técnicas, elas escalam para o time gerencial para saber onde vai ser utilizado, que forma vai ser utilizado, isso fere LGPD, não fere, como isso é desenvolvido. Então a gente pede que essa tecnologia e ciência desenvolvida nesses consórcios sejam absorvidas pela empresa. Então é interessante, as reuniões são sempre online, até por causa da pandemia fica bem mais fácil, né? Mas a interação, frequência de interação, com quem vai ter um porta-voz, não vai, realmente a gente faz de acordo com cada consórcio ali, a gente define um meio de comunicação que atende a empresa. A gente não tem um modelo pré-definido, vou usar esse software, esse horário, não. É bem tranquilo e de acordo com o consórcio está formado, vamos chegar num consenso de quando vai ser reunião, quem vai acompanhar, como você quer as entregas, então é bem uma conversa, até hoje sempre funcionou muito bem. E uma pergunta, o consórcio já tem empresas ou só está com institutos? Pode ser feito um case com as empresas da PID Brasil? Vão se abrir um espaço para vocês conversarem com as empresas, mas já interagindo com as outras? Existe um formulário de habilitação? Como é que operacionalmente isso passa a se construir? A partir de hoje, tá? A gente tem aqui 2 empresas que se interessam em desenvolver a habilidade e a capacitação de IA para 3 ou 4 pessoas dentro da sua área de P&D. Uma em Deep Learning, a outra em Machine Learning, a outra duas em visão computacional.
Como é que funciona operacionalmente? A partir de hoje, o que as empresas devem fazer? A orientação, Rosilda, é que, assim como qualquer projeto tradicional da Embrapi, as empresas entrem em contato com as unidades, né? Essas unidades que estão aí em cada uma das áreas foco, qualquer uma delas já está outorgada, habilitada a dar as orientações necessárias para as empresas sobre como participar dos consórcios, as regras de operação, todos os aspectos relacionados à propriedade intelectual, que são dúvidas que geralmente surgem logo de cara, né? Respeito com quem que fica, quem que continua o projeto nas sequências dos CRs superiores, né, posteriores. Então, entrar em contato diretamente com as unidades, assim como qualquer projeto padrão da Embrapi. Toda e qualquer unidade tem competência para tratar desses temas? Sim, dentro da rede de inteligência artificial. Todas as 19 unidades Embrapi estão divididas dentro das áreas foco. Acho que a gente pode abrir para os colegas que quiserem fazer perguntas. A gente abriu aqui no chat, mas está todo mundo envergonhado aqui. Eu achava que a gente podia, porque assim, de qualquer maneira, a gente conversa aqui e depois vai ter que conversar com outra pessoa que não estava aqui na reunião. Então, seria importante vocês nos passarem quem é a pessoa dentro daquela unidade e a gente conversa sobre esse assunto. A quem as empresas devem abordar nos institutos que são próximos dela, ou que ela entende ter um relacionamento mais próximo, ou que ela queira realmente ou desenvolver o canal, né? Excelente, projeto, Rosilda. Né? Isso mesmo. Como todo o Embrapi Day, depois do evento, eu vou encaminhar, junto com um documento, aquele documento mais completo sobre o modelo e sobre o Basic Funding, os contatos diretos de cada uma das áreas do Basic Funding. Eu acho que fica mais fácil para vocês saberem exatamente a pessoa que vocês devem procurar. E aí a gente repassa também as apresentações que foram feitas para vocês darem uma olhada. Perfeito. Eu acho que faz todo sentido, né, Débora? As câmaras temáticas tentarem se imaginar de forma conjunta, a desenvolverem ou pensarem de forma consorciada o desenvolvimento de determinada habilidade para aquela aplicação, talvez, né? Então, por exemplo, em energia para o agro, sei lá, ou conectividade para cidades inteligentes, sei lá, enfim. Mas eu acho que a partir das câmaras temáticas, eu acho que a gente vai ter uma certa sinergia, assim, em termos de abordagem. Eu acho que vai valer a pena. Mas vocês nos mandarem o contato de a quem elas procuram, acho que vai ser bem importante, tá bom? Pois é, porque é muito transversal o assunto, então provavelmente às vezes é mais de um contato que precisa, já dentro da P&D, assuntos que são transversais, e dentro, então, para a gente buscar depois, dentro da Embrapi, a quem consultar. Tá bom. Deixando bem transparente para vocês, bem claro aqui, né, Rosilda? São 3 projetos que o pessoal está procurando as empresas participarem, eles já estão buscando as empresas, provavelmente algumas das empresas da P&D já foram até abordadas, tá? Então a gente até agradece de colocar até mais empresas. Eles estão buscando durante esse mês aqui os patrocínios, porque no dia 3 de setembro a gente tem que estar com os consórcios formados lá na P&D Brasil, tá? Lá na reunião do conselho. Então, a rede tem até 3 de setembro, eles montam os consórcios, submetem, então a perspectiva é logo depois disso ter o processo aprovado, tá? Então, eles vão passar os dados, vocês procurem as unidades, são 3 projetos, vocês procurem uma das unidades dos 3 projetos, tá bom? Eu acho bastante interessante, e aí é muito desafiador para a gente, porque como a tecnologia é muito recente, muito pouca gente está usando, né? Uhum. Então, assim, o risco é maior, mas também o aporte que vai ser dado é menor, porque vai ter o Basic Funding usando aí. Não, e fora isso, e além... E é o que a Débora estava falando, Curado, porque é você desenvolver a competência dentro do P&D. Né? Que às vezes tem alguém que eu gostaria de desenvolver algo relacionado a IA. Mas será que aquilo está no foco, né, da empresa? Então, assim, primeiro, ele tem que convencer a equipe, convencer a Débora, assim, olha, chefe, IA
vai ser a bola da vez, tá? Então, assim, será que ele tem competência para convencer a Débora? Rosilda, eu sei, Rosilda, eu diria para você assim, a IA está tão pervasiva hoje, está influenciando tudo, que a empresa que hoje achar que não vai ser influenciada por IA vai ter problemas no futuro, tá? Porque a IA está em tudo que a gente faz, tá? Hoje, um sistema, eu acho que até um dos rapazes mostrou aí, hoje é impossível você ter um sistema de telecomunicações sem ter IA fazendo gerência, tá? Não existe... O ser humano não consegue mais tomar ações, né? Então, a gente, além dos 3 projetos de Basic Funding, que é o objetivo primário da gente aqui, né, de trazer vocês, também existem aquilo que é a competência tradicional das unidades, tá? Que é até mais básicas, e aí procurem as unidades, qualquer uma das 19 unidades aí, que podem prestar, eu tenho certeza, vão prestar um excelente serviço para todos vocês aí, mostrando os caminhos, porque elas têm bastante interesse nisso, né? E o grande salto que essa iniciativa MCTI Embrapi está dando é justamente de apoiar esse ambiente, tanto de institutos, quanto da oportunidade de levantar a capacitação dentro das empresas, né? Então, assim, tem uma oportunidade enorme de dar asas, né, à imaginação e colocar IA nas soluções. Então... É isso aí. E uma proximidade sempre ajuda a gente, talvez no futuro, num próximo Basic Funding, mudar essas coisas, né? E colocar de um outro jeito e colocar alguma coisa mais direcionada. Mas eu diria para você, e aí voltando àquele desafio que você e a Débora colocaram, as 3 projetos aqui têm desdobramentos no setor elétrico nas atividades que vocês colocaram. Cada uma delas de um jeito, tá? Mas as 3 podem ser utilizadas e vão ser muito bem utilizadas em qualquer uma das questões que foram colocadas aqui. Tá bom? Em nome da Rosilda, rede... eu acho que isso é super importante, desculpa, Curado, mas eu acho que esse aspecto é muito importante porque surgem muitas dúvidas a respeito de aplicação, né? E a inteligência artificial ela é a tecnologia habilitadora para a Agro 4.0, para a Saúde 4.0, para outras e tantas verticais interessantes que são foco das empresas da P&D Brasil. Então, independentemente de ser energia, de ser agro, de ser saúde, de ser o que quer, né, o que quer que seja aplicação industrial, é foco do Basic Funding e de ações do PPI de IoT de Manufatura 4.0, que são as origens dos recursos, né? É super importante essa fala também. Curado, obrigada. Tá joia? Gente, só queria, em nome da rede, agradecer. Vou deixar a Júlia para terminar pela Embrapi, né, Júlia? Eu também queria agradecer em nome da Embrapi também, a Rosilda e as empresas participantes, aqui ao Leandro, agradecer ao Varejão, agradecer ao Alexandre pela fala também em nome da Embrapi. Muito obrigada, pessoal. A Cat e a Gil pela organização do evento e a Rosilda pela motivação e a apresentação aqui de todos nós nesse acesso às empresas da P&D Brasil. Obrigada, pessoal. Gil. Que esse seja o primeiro de vários, porque o objetivo é justamente a gente fazer essa aproximação, né, Gil? Sim, e se as empresas tiverem demandas mais específicas, a gente pode marcar um encontro mais restrito com as unidades que tenham a competência para atender as soluções, né, que ela deseja. Perfeito. Obrigada, então, pela oportunidade, tá? De conversar com todos. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigada. Tchau, gente.